E aí nós perguntamos, mas qual o objetivo, né, de vocês transformarem em SAF e terem investidor? Nós queremos ser top 5 do Brasil. Tá. Olha, é o seguinte, muito interessante a conversa de SAF e tal, mas nós temos que cortar aqui Bandeirantes Campinas, porque vamos para o Concentração, 17 horas, tem Sampaio Correia e Guarani. Na sequência, vem aí o Concentração Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde mesmo, no ar o Concentração Bandeirantes, 16h10, às 17 a bola rola lá em São Luís para Sampaio Correia e Guarani, sequência do Brasileiro da Série B. Ontem transmitimos aqui Ponte 1, Londrina 0, gol do Iliel logo a 2 minutos, péssimo jogo da Ponte, público 3.554, a renda 46.880. Bom, vamos aqui ao que interessa aqui, vamos lá, levar o terceiro cartão amarelo, o Ramon Carvalho, volante, e o Tomás Caíque, que não são titulares, mas eles ficam fora do derby. A Ponte tem de pendurados, a Ponte tem Elvis, o atacante André, que ontem não foi para o jogo, Matheus Silva, zagueiro, e Edson, zagueiro, que é reserva. Então, Elvis, André, Matheus Silva e Edson estão pendurados, mas estão aptos para o derby. Ok, vamos lá, informações do Guarani. Será que o Burg já está escalado? Começa quente o Concentração, hein? Eu gosto assim, pegar no fervor, na fervura, na murvuca. Alô, alô, quem vai narrar aqui é Roger Williams, mas primeiramente Vladimir Catarino, informações do Bugre. Abraço, Catarino. Fala, tudo bem, Edu? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, uma ótima tarde para você. Obrigado, uma tarde muito especial ao torcedor da Bandeirantes, mais especial ainda ao torcedor do Guarani. Afinal, o Bugre volta a campo daqui a pouco, pega o Sampaio Corrêa, quer manter o embalo, né? O Bugre vem de vitória importante sobre o Sport pelo placar de 3-1. A equipe do Guarani, que tá muito perto ali do G4 do Campeonato Brasileiro, né? Uma vitória não recoloca o time no G4, mas deixa praticamente com um pé e meio dentro daquele grupo, e depois tem o derby. Então, um resultado positivo hoje vai ser muito importante para o Guarani, não somente na questão da classificação, mas também no ambiente para a sequência do campeonato. O Guarani com 2 desfalques, não tem Diogo Matheus e também Alan Santos, que estão suspensos com 3 cartões amarelos. O Bugre já está definido, já está escalado pelo Humberto Louser, Edu. E tô vendo aqui a escalação, é aquela, né? Não é na ordem de posição, é numérica, né? É numérica. Então... É numérica, mas sem novidades, né? Já é aquilo que a gente vinha falando durante a semana, com o Alvarinho na direita e o Valber na zaga, são as únicas 2 novidades. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e o nosso Danilo Pessoa, é o Capucci. Vamos lá, o Capucci, hino do Bugre.
Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. É o Bugre em campo nesta tarde, escalado com Pegorari, é o goleiro 1, capitão do time. Na direita, 14, Ivan Alvarinho, hoje ocupando o lugar do Diogo Matheus, que está suspenso. Lucão é o zagueiro 3, Valber 34, a outra novidade no lugar do Alan Santos, e Mike meia dúzia. Meio campo tem Lucas Araújo 21, Matheus Bueno está sendo poupado pro derby, Matheus Barbosa 5, Bruninho 27, 17 Bruno José, 9 Bruno Mendes e 19 João Victor. Guarani, portanto, mais uma vez em campo com Pegorari, Alvarinho, Lucão, Valber e Mike, Lucas Araújo, Matheus Barbosa, Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes e João Victor. No banco de reservas, Humberto Louser terá à disposição o Douglas Borges, goleiro 31, atacante Pablo Tomás 7, atacante Derek 11, o zagueiro Titi 16, o atacante Lucas Silva 20, o volante Wenderson com a 23, o volante Bernardo com a 28, o meia Isaac 29, o Ian, que é lateral, com a 30, Kaique, também lateral, 36, e Regis de volta aí depois de cumprir suspensão com a 78. É o Guarani escalado para encarar o Sampaio Correia. Edu. Olha, o Eliel, o lateral esquerdo da base, não foi relacionado. Deixa eu ver quem mais aqui. O Lucas Araújo, volante. O Lucas Araújo está no jogo, né? Não é tá? Titular hoje. É titular hoje. Deixa eu ver quem mais. O Robinho, atacante, não tá, né? Não tá no banco. Não foi pro banco não, Edu. Não tá no banco. Perfeito. Vamos lá. Está escalado aí o Sampaio Correia. Deixa eu ver se o Pimentinha tá, hein? Tá lá. Você tá brincando. Tá Pimentinha? lá com a 11. Nossa, Pimentinha é uma lenda no Sampaio Correia. Tem mais de 250 jogos pelo Sampaio Correia. Pimentinha, vamos ao Sampaio Correia. É, o Sampaio que não vem bem no campeonato, né? Não vence há 8 partidas. O time escalado pelo técnico Márcio Fernandes, com o Thiago Braga, é o goleiro 1. Matheus Pivô tem a 2. Gustavo Henrique 4. Gabriel Furtado 3. Alisson meia dúzia. Meio campo, volante Ferreira tem a 8, é capitão do time. Neto Paraíba 21, Robinho 7. Henrique Rafael 18, Pimentinha 11, Ítalo 23. Vou repetir aqui o time do Sampaio Correia. Thiago Braga 1, Matheus Pivô 2, Gustavo Henrique 4, Gabriel Furtado 3, Alisson meia dúzia. Ferreira 8, Neto Paraíba 21, Robinho 7, 18 Henrique Rafael, 11 Pimentinha, 23 Ítalo. No banco, Márcio Fernandes terá à sua disposição o Eduardo 12, Leonan 14, Pará 16, Samuel Santos 17, Eloir 15, Micael 5, Maurício 20, Marcinho 10, o Matheus Martins 19, Jetterson 9, Tiaguinho 22 e Emerson Carioca 25. Edu. Ok, vamos à arbitragem. Vem do Espírito Santo, Arthur Gomes Rabelo apita o jogo Sampaio Correia e Guarani. Ele vai ser auxiliado pelo Fabiano da Silva Ramírez na bandeira 1, Pedro Amorim de Freitas na bandeira 2. Quarto árbitro é da casa, do Maranhão, Ranilton Oliveira de Souza. E no VAR estará o carioca Paulo Renato Moreira Coelho. Muito bem, 17 horas, atenção, atenção, Sampaio Correia e Guarani, Bugre escalado, e quem vai narrar aqui é ele, Roger Williams, entrando na roda, participando do Concentração, grande abraço, boa tarde, Roger. Boa tarde, Edu, satisfação falar com você aqui no nosso Concentração, Castelão, hein, São Luís, o Maranhão, eu gosto sempre de dar a temperatura no começo aqui, sabe a temperatura lá, ô Edu? Olha, com certeza mais do que aqui. Aqui esfriou, cara. Quanto que tá lá? 29 graus nesse momento na capital de todos os maranhenses, no estádio Governador João Castelo, o Castelão, belo estádio, gigantesco estádio, onde o Guarani, que é gigantesco também, vai encarar a Bolívia, querido Sampaio Correia, do experiente Márcio Fernandes, embalado o Bugrão, pré-derby, o Guarani com 40 pontos, o Sampaio Correia com 25. Quer dizer, é uma diferença muito grande das campanhas, né? Um tem uma sequência impressionante nos últimos jogos aí, apesar do Guarani ter ficado algumas partidas sem vencer, mas conquistando alguns empates. Já o time do Sampaio Correia vem de uma sequência de 8 jogos sem vitórias. 8 jogos sem vencer e em casa não consegue vitória há mais de um mês. Uma sequência muito ruim. O presidente essa semana lá declarou que o time era rachado, o time vaidoso. A declaração do presidente do Sampaio não caiu bem dentro do time. Então quer dizer, se o Márcio não fez
disso, um limão, uma limonada, o Sampaio tá esfacelado para pegar o Guarani. É a chance do Bugre hoje conquistar 3 pontos fora de casa. E aí o G4, meu amigo, fica muito próximo. E se vencer o Guarani, com a Ponte vencendo ontem, o derby vai pegar fogo no sábado, Eduzão. E, faltando uma semana, dá uma faturada aí na sequência. Mestre Tigrão analisando o Bugre. 17 horas, Sampaio com o Guarani. Ah, e na TV Bandeirantes é o Boris, hein? Aqui, Rádio Bandeirantes. Na TV Bandeirantes, Boris, o Gleger e o CH. Quero começar lá, hein? Falta, acho que daqui 2 minutos, 16h20 vai começar a transmissão. Daqui 2 minutos começa a transmissão na TV. Mas não vai na TV não, por enquanto não, porque o Tigrão tá chegando, já ele fala. Bandeirantes. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta a gente leva informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite, de segunda a sexta, 8h30 da noite na Band TV. Campinas em Ação. Programa de Regularização Fundiária. Prefeitura de Campinas entrega mais 231 matrículas de imóveis para o núcleo residencial Jardim Santa Mônica, primeira fase. As matrículas dos imóveis garantem aos moradores o acesso à rede básica de infraestrutura, como sistema de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem pluvial. A ação conjunta do processo de regularização fundiária e a construção de moradias é um importante reconhecimento da história e da luta dessas famílias. E vem aí o plano de regularização fundiária do Núcleo Residencial Jardim São Marcos, segunda fase, que beneficiará mais 193 famílias. Investir na política de habitação do município é mais um compromisso da Prefeitura de Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Edu Pinheiro. Agora 16h21, vamos lá, Tigrão. Guarani escalado, Pegorari, Ivan, Alvarinho, hoje na lateral direita, no lugar do Diogo Matheus suspenso, Lucão, Valber no lugar do Alan Santos suspenso, e Mike, Lucas Araújo no lugar do Matheus Bueno, tem o Matheus Barbosa e deve ser o Bruninho aqui para fechar o meio de campo, o Bruno Mendes centralizado num canto, Bruno José no outro canto e João Vitor. Esse é o Bugre Tigrão, um abraço, seja bem-vindo. Um abraço, Edu, muito obrigado. Tá dentro da expectativa, né? Exatamente o time que nós vínhamos imaginando que ia começar o jogo, tá coerente. Existia aí uma alternativa para a lateral direita, que seria o Ian Henrique, mas é um menino de apenas 17 anos. Acho que o Guarani deve tomar alguma pressãozinha, tal, se bem que o Sampaio Corrêa é muito limitado. E aí, eu acho que o Humberto optou pela experiência do Ivan Alvarino, que é um cara que não é uma improvisação, que ele conhece a posição. Ele de origem é zagueiro, mas ele fecha bem a linha defensiva aí. Eu acho que está dentro, não tem surpresa nenhuma, Valber era esperado e a gente apostava também nesta opção do Alvarinho, com o Derek no banco, né? O Derek que já está voltando, claro que está sendo tratado a Pandeló para o derby, mas ficou um tempo aí parado, está readquirindo
o melhor ritmo de jogo. Então o Humberto também opta para início de partida pelo Bruno Mendes, que vem bem, fez gol contra o Sport na última partida. É um estilo diferente, é uma mobilidade menor, mas é um cara com uma excepcional presença de área. Acho que está tudo certo. E o Guarani, não sei se você ouviu, né? Essa semana, essa polêmica entrevista do presidente do Sampaio Corrêa, eu achei desnecessário, achei que ele passou muito do ponto, não é assim que se resolve os problemas. Ele falou que ele deixa tudo certo, que ele é um cara legal, mais ou menos por aí. Eu não vou reproduzir as palavras dele, mas uma delas eu vou reproduzir. Quando ele acusou o time de estar rachado, de não sei o quê, e ele falou que também, se precisar, ele vai mostrar o lado escroto dele. O lado escroto dele. Quer dizer, ele mesmo disse que ele, em alguns momentos da vida, ele é um escroto. Não sei se isso ajuda, acho que mais atrapalha do que ajuda, e daqui para frente é com os 22 lá dentro das 4 linhas, temperatura quente. O Roger já falou aí, dentro do estilo dele, de passar a temperatura pré-jogo. Tá calor, mas tá como estava aqui em Campinas, e eu acho que é um pouco mais úmido lá, né? Grama alta, não sei o quê. Mas se tudo isso aí, umidade, temperatura alta, grama alta, não sei o quê, resolvesse o problema do Sampaio, ele não estaria na situação que ele está na tabela de classificação. E Edu, você está acostumado a fazer as grandes jornadas esportivas, inclusive o Concentração, mas sobretudo também ali o apito final, com quantos comentaristas? Sempre dois. Hoje já entendi no cacuete. Como só tem um, então você tem 8 minutos para comentar. Quando então, terminar o jogo, não, é isso? Não é isso. Eu ia dizer aqui um poema para você. Opa! Mas esse é para você, do fundo do coração. Muito obrigado. De amigos de mais de 40 anos. Bem mais, né? Bem mais. Bem mais. Quase 50. Foi. Antes do rádio. Foi. Eu ia dizer um poema aqui para você e vou dizer. De autor desconhecido. Autor desconhecido. Certa vez um cidadão que teve uma vida de altos e baixos, uma vida de alegrias e de tristezas, de momentos de felicidade, momentos de frustração. Ele, como todo ser humano, chegou o dia dele de partir para um outro plano. Aí ele partiu. E aí, quando estava adentrando ao seu novo habitat, num outro plano espiritual, isso, era praxe de que, antes de entrar, ele tivesse que ver um filme da sua vida. Tudo o que aconteceu com ele na vida, no plano onde nós habitamos hoje. E aí, apertaram o botão lá do videocassete e começou a passar o filme. E aí ele começou a olhar. E o nome desse poema é Pegadas na Areia. Pegadas na Areia, bonito. E a vida era um caminhar, a vida dele era um caminhar na praia. E aí ele percebeu que nos momentos mais felizes da vida dele, sempre tinha alguém ao lado dele protegendo os seus movimentos e protegendo o seu espírito e o acompanhando. Sempre tinha as pegadas dele e as pegadas de uma outra entidade. Ele imaginou que fosse nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. E ele, nos momentos felizes, olhando a fita, que era aquele filme da vida, era retratado por uma caminhada na praia. E nos melhores momentos da vida dele, sempre existiam 4 pegadas. As dele e as do Criador. E nos momentos mais difíceis da vida dele, só existiam 2 pegadas. E ele, acabrunhado, meio assustado ainda com o novo momento do espírito, perguntou para o chefe que o esperava de braços abertos:
Mas, Senhor, por que nos meus piores momentos eu caminhava sozinho? O Senhor não estava ao meu lado. E aí o Criador respondeu o seguinte: você está enganado, meu filho. Nos seus momentos mais difíceis, aquelas pegadas não eram as suas, eram as minhas. Eu te carregava no colo. Portanto, meu caro Edu... Exato, bonito. Hoje, como você só tem um comentarista... Bela conexão. Eu entrei um pouquinho mais cedo e espero fazer um grande trabalho ao seu lado aqui. Sensacional. E dos demais companheiros também, agora no Concentração e também no apito final da Bandeirantes. Tigrão inspiradíssimo. Inspiradíssimo. Olha, iluminado, maravilhoso, belíssima conexão, hein? Então, seu Edu, o senhor não está sozinho. É o Tigrão que está carregando. Grande Tigrão. Esse é o espetacular Tigrão pela ponta esquerda. Dá uma faturada aqui. E a gente volta no destaque final do Concentração, 16h29. Bandeirantes. Os principais campeonatos de futebol estão na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170. Na nova faixa do FM 85.7. Com a equipe esportiva mais premiada do interior paulista. Ouça também nas plataformas digitais. No YouTube, no site, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e na Alexa. Sintonize e acompanhe tudo sobre Guarani e Ponte Preta. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Campinas em ação. Cadastro Único. Cartilha que acaba de ser lançada oferece orientações sobre como ingressar e se manter apto para receber benefícios sociais. O conteúdo pode ser acessado em www.campinas.sp.gov.br. O Cadastro Único é a principal porta de entrada para a promoção da cidadania para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Campinas tem, atualmente, cerca de 135 mil famílias inscritas, o que permite acessar programas sociais como o Renda Campinas e o Cartão Nutri. Para se cadastrar, a família deve ligar para o 156, eliminando filas e permitindo o atendimento com hora marcada. Amparar famílias em situação de vulnerabilidade é mais uma iniciativa da Prefeitura de Campinas. Campinas em ação. Eu, Zeca Camargo. Eu, Glenda Kozlovski. Esperamos você no Melhor da Noite, o novo programa da Band. Vem que tá demais. Boa! Aqui tudo é assunto. De segunda a sexta a gente leva informação, emoção e muita diversão. Tudo em um só programa, ao vivo. Claro que a participação de uma inteligência artificial não poderia faltar, né? Melhor da Noite, de segunda a sexta, 8h30 da noite na Band TV. Edu Pinheiro. Vladimir Catarino, repetindo a escalação do Bugre, logo mais 17 horas, daqui a pouco, Sampaio Correia e Guarani. Oi, Edu. Guarani com duas mudanças, portanto, no time titular, né? Saem Diego Matheus e Alan Santos suspensos. O Humberto Louser manda a campo Pegorari, hoje capitão do time 1. Ivan Alvarinho, 14, Lucão 3, Valber 34, Mike meia dúzia. Lucas Araújo, 21, Matheus Barbosa 5, Bruninho 27. Bruno José, 17, Bruno Mendes, 9, João Victor, 19, do Pinheiro. E o banco?
No banco estarão Douglas Borges, 31, Pablo Tomás, 7, Derek, 11, Titi, 16, Lucas Silva, 20, Wenderson, 23, Bernardo, 28, Isaac, 29, Ian, 30, Kaique, 36 e Regis, 78, Edu. Eu tô recebendo informação aqui, preço de ingresso pro derby, tudo bem, tem o jogo com o Sampaio Correia, derby depois do jogo papo, durante a semana muito papo, mas o preço vai ser o mesmo. Então, torcedor bugrino, o preço que você está pagando para entrar, o preço vai ser do derby, sem novidade. Olha, eu tenho aqui algum pitaco aqui durante a semana. O Guarani conversa com o Cruzeiro sobre a compra do Bruno José, é isso? O Guarani quer comprar o Bruno José, está conversando com o Cruzeiro. Aliás, foi uma semana movimentada, agora ele tem renovado os contratos, já renovou do Pegorari, e renovou do Ivan Alvarinho até o final de 2023, o Pegorari até final de 2024. Matheus Bueno, renovado até junho de 2025, o goleiro Álvaro também já renovou. Matheus Barbosa conversa, o Guarani, ele está tentando a situação do Matheus Barbosa, Lucão, Diogo Matheus, Mike, Bruno Mendes, Bruninho, Bruno José e Regis. Tudo isso aqui, diretoria tentando renovação. Matheus Barbosa, Lucão, Diogo Matheus, Mike, Bruno Mendes, Bruninho, Bruno José e Regis. Chegou Iago Teles, é isso, Catarino? Atacante Iago Teles, vindo do CSA, né? Porque agora abre essa janela que possibilita negociações entre times das séries B e C. O Iago Teles disputando a série C, está terminando pelo CSA, vem para reforçar o Guarani, ele que disputou 21 jogos nesta temporada, sendo 17 pela série C. Mais um atacante chegando aí para reforçar o Guarani. 23 anos tem o Iago Teles. E o Regis faz trabalhos extras para condicionamento físico? Sim, para recuperar a forma física, né? Até porque o Humberto Louser conta com ele no time titular. Ele tem entrado aí durante as partidas, mais uma vez hoje fica no banco de reservas. E o público no Castelão, hein, meu caro Roger Williams? A coisa tá desanimado lá, hein, meu filho? Se depender disso aí, será que é só isso? Vazio. Até porque a média de público da equipe do Sampaio é péssima. É o sexto pior público da Série B do Campeonato Brasileiro. 2.680 pessoas vão lá. Quer dizer, já é um público muito pequeno. Para um estádio tão grande como esse, a impressão que dá é de vazio total. Nesse momento, as imagens que a Band, inclusive, nos fornece, o aquecimento do Guarani, também no Sampaio Corrêa, naquela lua de 29 graus, e nas arquibancadas absolutamente ninguém. Dá quase para dizer que o campo neutro hoje, viu, Edu? Pois é, olha, que coisa incrível, hein? O Guarani tem enfrentado algumas situações de poucos públicos, viu? Olha, o Bruno Mendes hoje completa 98 jogos. Eu perguntei pro Mariolani qual foi o último jogador que completou 100 jogos. Foi o Bruno Silva, volante, lembra-se? Bruno Silva fez 106, mas no dia 16 de fevereiro de 2022, contra o Ituano, em 2022, contra o Ituano, Guarani 3-0. Aliás, o Ituano ganhou de 3-0, o Bruno Silva completou 100 jogos. Então, desde fevereiro de 2022, que não tem ninguém que faça 100 jogos pelo Guarani. E Bruno Mendes se aproximando. E eu quero agradecer aqui até o Mariolani e também o Futebol Interior. Eu recebi um WhatsApp aqui do Arthur Eugênio, do Futebol Interior. Ontem eu disse aqui no programa, no Esporte em Debate, que hoje o Guarani completando 50 anos da estreia no Campeonato Brasileiro. 50 anos. Há 50 anos atrás, em 26 de agosto, 7-3, lá em Manaus, Nacional e Guarani 1-1, Flamarion marcou o primeiro gol do Guarani, foi a estreia do Bugre no Campeonato Brasileiro. E tem uma matéria no site Futebol Interior da escalação do Guarani daquele dia, como é que está a situação. O Tobias, grande goleiro, o Tobias mora em São Paulo, ele foi vendido para o Sport, do Sport que ele foi pro Corinthians e foi campeão paulista em 77. Deixa eu ver quem mais aqui, Wilson Campos, lateral direito, Wilson Campos já faleceu, teve uma boa passagem pelo Santos também. Moacir, zagueiro, não lembro dele. Ele mora em Santa Catarina. Quem trouxe foi o Daltro Menezes, que era o técnico anterior. Amaral, uma das maiores, se não a maior revelação na história do Guarani, titular na Copa de 78, foi vendido ao Corinthians. Com 15 anos, já era titular do Guarani. Deixa eu ver aqui, Bezerra, lateral esquerdo, era ponta esquerda. E chegou no Guarani e foi deslocado para a lateral esquerda, foi para o
pelo São Paulo depois, foi campeão brasileiro em 77 pelo São Paulo. Deixa eu ver aqui, o Flamarion, grande volante, com 18 anos, já era titular do Guarani, já faleceu também. Do Guarani foi para o Cruzeiro. Alfredo, meia esquerda, trabalha na gráfica do Daia, aqui em Campinas. Daia, amigo nosso, tem uma gráfica, tá lá o Fredão, trabalha meia esquerda, loirão, boa pinta, casou com a Miss Campinas. O Alfredo tem uma filha que joga basquete. Depois ele veio do Botafogo de Ribeirão. O Barnabé nunca se firmou como titular. Hoje mora em Osasco. Zé Ito, meia esquerda. Passou pelo 15 Piracicaba também. Ele nasceu em Botucatu, já faleceu também. Lola, lembro de Lola. O Lola foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro em 71, depois veio pro Guarani em 73 e também jogou na Ponte em 81, teve aliás 2 passagens pela Ponte. Cleiton Coco Zanotti, amigo de Totoiate. O Cleiton, grande revelação bugrina, atacante, foi pro Santos depois, jogou no Cruzeiro. O Cleiton, aqui em Campinas, ele jogava no Guarani e fazia direito da PUC. Conclusão: a carreira dele foi curta, teve uma contusão. O Cleiton foi procurador federal em Rondônia. Ele já se aposentou e mora lá em Três Pontas, Minas Gerais. O Washington chegou aqui como o substituto de Pelé, mas em 72 foi para a Olimpíada de titular. Foi titular da seleção brasileira na Olimpíada 72. Mas depois foi para o Vitória, não sabia. Ele foi trocado teve o do Vitória, Davi. O Davi, o bombaiano. O Davi veio para o Guarani e o Washington foi para o Vitória. Mingo Doceiro já faleceu também e foi um bom ponto esquerdo do Guarani. E Zé Duarte, uma lenda. O Zé Duarte, ele foi o treinador, é o que mais dirigiu na história do Guarani, o Zé Duarte. Eu tenho aqui um papel que o Mariolani passou. 404 jogos Zé Duarte dirigiu o Guarani. O Zé Duarte ficou de 71 a 75 direto como técnico do Guarani. Uma coisa inimaginável no dia de hoje. Final do Concentração Bandeirantes, meus amigos. Oi? Tigrão chamou? Oi, Tigrão. Só uma curiosidade. Você falou aí desse time do Guarani que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Era um timaço, né? Bom, primeiro para lembrar do Tobias, que foi pro Sport, você disse aí, e depois pro Corinthians. No Campeonato Brasileiro de 1976, épico Campeonato Brasileiro, especialmente para os corintianos, de alegria e de sofrimentos. A semifinal foi no Maracanã, na chamada Invasão Corintiana. 80 mil torcedores do Corinthians invadiram o Maracanã. E o jogo foi 1-1 no tempo normal. Gol de Carlos Alberto. Isso aqui não é Google, viu, Edu? Sim, procurar, eu sei, exatamente. A do Tigrão. Eu estava assistindo e sofrendo, junto com o meu falecido pai, que me faz tanta falta. 1-0 para o Fluminense, gol de Carlos Alberto Pintinho. E o Corinthians empatou com o Russo, já falecido, volante de puxeta. Meia puxeta, meia bicicleta. Lembro. Foi para os pênaltis. Maracanã dividido entre a torcida do Fluminense e os 80 mil corintianos. É a maior invasão da história do futebol mundial, de uma torcida se deslocando nessa distância de algo em torno de 500 quilômetros, 450, 500 quilômetros de São Paulo até o Rio de Janeiro. Não existe nada parecido com esse deslocamento dessa massa humana para acompanhar o seu time. E nos pênaltis, o Corinthians ganhou e o Tobias pegou 3 pênaltis. Pegou 3. Verdade. Tobias. E aí, mais uma coincidência, não, mais uma informação, uma curiosidade sobre os atletas que você falou aí. Você falou também de Flamarion Nunes Tomazoli. Sim. Um dos maiores camisa 5 da história do Guarani Futebol Clube. Tinha um irmão dele jogando, que foi titular do Guarani e jogou muita bola. Flamarion tinha Jarbas, centroavante. Jarbas. Irmão de Flamarion. Não estava nesse time aí que você colocou. Isso aqui também é a cachola do Tigrão. Cachola do Tigrão. Tigrão. Você falou também de Bezerra. Bezerra também teve um irmão titular na zaga do Guarani. Joãozinho, verdade. Irmão de Bezerra. Então veja. Flamarion,
foi monstro no Guarani, gigantesco, mas teve Jarbas, fazedor de gols, bom centroavante, ambos nascidos lá em Ouro Fino, sul de Minas Gerais. 2 irmãos que vestiram com muita dignidade, muita competência e muita capacidade a camisa do Guarani. E Bezerra, que depois foi para o São Paulo, era lateral esquerdo e era quarto zagueiro, jogou muita bola, um avião de jogador. Teve o zagueiro central, esse destro, Joãozinho, irmão. Tigrão. Curiosidades. Tigrão. Edu. Muito obrigado. Final do Concentração. Vem aí, Roger Williams com Sampaio Correia e Guarani. E até já. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes.
Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde. Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Campeonato Brasileiro. A Série B atingindo a 25ª rodada, o segundo turno come solto no rádio da Bandeirantes. Um jogão que vamos acompanhar direto do estádio Castelão, São Luís, a capital dos maranhenses. Lá o Guarani visita o Sampaio Correia. O tricolor de lá tá com a cordinha no pescoço, não vence, há muito tempo. E o Guarani paquerando com o G4 numa semana que vai ser quente de pré-derby. Nada melhor que trazer uma vitória para casa. Vem aí o futebol, Bandeirantes, e o show de bola começa agora. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, torcedor, 16 horas 47 minutos, hora esportiva do Brasil. Castelão, São Luís do Maranhão, 29 graus a temperatura. As equipes pintando no gramado para mais uma partida, mais uma rodada, 25ª do Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui está a Rádio Bandeirantes fechada com você, fechada com a verdade para mais uma transmissão líder de audiência, multiplataformas. Daqui a pouco eu vou falar todos os canais que você pode acompanhar a Rádio Bandeirantes. Timaço de Carlos Batista em mais uma jornada esportiva que está chegando. Em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, em nome de Rocha Autopeças, 31 anos nesse mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Venha construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade. Nova Light. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam. Tem futebol na Bandeirantes. Já a bola rola às 5 da tarde. Tem Sampaio Correia e Guarani. E vem aí o giro de manchetes da equipe de esportes da Bandeirantes. Vem aí a primeira manchete do Bugre. Alô, Vladimir Catarino, boa tarde. Oi, Roger, uma ótima tarde pra você. Boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor do Guarani. Bugre vem a campo querendo se manter próximo ao G4 do Campeonato Brasileiro. Depois da bela vitória sobre o Sport, quer vencer também fora de casa o Sampaio Correia. Time tem 2 desfalques, Diogo Matheus e Alan Santos, com o 3º cartão amarelo, cumprem suspensão automática. Sampaio Correia Futebol Clube, a Bolívia querida, sua manchete, Vladimir. Não vence há 8 jogos, desde 14 de julho não comemora um triunfo. O time confia mais uma vez em Ítalo, artilheiro do Sampaio Correia no campeonato, com 3 gols marcados. Ao meu lado para comentar essa partida para o Guarani de fundamental importância, porque se vence, fica pertinho do G4 e vai pro derby. Daquele jeito, com aquela fome de vitórias, já que a Ponte ontem já venceu. O Leandro Bolles transmitiu pra você, Ponte 1-0 pra cima da equipe do Londrina. Hoje, se o Guarani vence, vai ser um derby eletrizante com as equipes lá em cima de astral. Alô, Valdemir Gomes, alô, Tigrão, o comentarista da Palavra Fácil. Jogão que já nós vamos transmitir. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Roger Williams, um grande abraço a você, que Deus te ilumine, que você faça uma grande transmissão. E eu acho que a estrada, que é longa, hein, daqui até São Luís, está absolutamente pavimentada para que o Guarani volte para Campinas com 3 pontos. Absolutamente pavimentada. Espero que o Guarani não tenha nenhuma recaída e não encontre nenhuma lombada mal sinalizada. Se isso não acontecer, acredito convictamente em vitória alviverde daqui a pouquinho no Maranhão.
Em 9 minutos a bola rola, agora 16h51. E Severino Concentração vai estar no intervalo da Bandeirantes e depois o jogo no apito final. E com a bola rolando no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço, Roger. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos da equipe. Olha, é o seguinte, Série B tivemos Mirassol 0, Juventude 1 e Criciúma 1, Vila Nova 0. Isso na terça. Ontem, Ponte 1, Londrina 0 e Sport 1, Ituano 2. Nesse sábado tem também Tombense e Ceará, daqui a pouco em 17 horas em Muraé, 18 CRB em Novo Horizontino, amanhã 15h45 Chapecoense Avaí, 18 horas Atlético Goianiense Vitória e na segunda-feira termina com Botafogo e ABC lá em Ribeirão Preto. Olha, 9 da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás. Amanhã tem Bragantino e Cuiabá, 11 da manhã lá em Bragança, 16 horas Atlético Mineiro e Santos na Arena MRV, que é lá a estreia deles, né? A inauguração, 16 horas América e São Paulo. Esses são os paulistas no Brasileirão. O Palmeiras, aniversário do dia, hoje 109 anos, joga amanhã no Allianz Parque com o Vasco, 18h30. Equipe técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro e Danilo Capucci, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil. E já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Alô, torcedor, em 5 minutos a bola rola, tivemos a execução do hino nacional do Brasil no Castelão. Vem aí a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Começando pelo Sampaio Correia, Vladimir Catarino. Sampaio Correia, escalado pelo técnico Márcio Fernandes com Thiago Braga 1,
Matheus Pivô 2, Gustavo Henrique 4, Gabriel Furtado 3, Alisson meia dúzia. Ferreira, capitão do time, tem a 8, Neto Paraíba 21, Robinho 7, Henrique Rafael 18, Pimentinha 11, Ítalo 23. Repito, Sampaio Correia, Thiago Braga, Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Alisson. Ferreira, Neto Paraíba, Robinho, Henrique Rafael, Pimentinha, Ítalo. É o time comandado pelo Márcio Fernandes. No banco, Eduardo 12, Leonan 14 e Eloir 15. Pará 16, Samuel Santos 17, Micael 5, Maurício 20, Marcinho 10, Matheus Martins 19, Jetterson 9, Thiaguinho 22 e Emerson Carioca 25. O Bugre vem a campo com Pegorari, goleiro 1, Ivan Alvarinho 14, Lucão 3, Valber 34, Mike meia dúzia, Lucas Araújo 21, Matheus Barbosa 5, Bruninho 27, Bruno José 17, Bruno Mendes 9, João Victor 19, Pegorari, Alvarinho, Lucão, Valber e Mike, Lucas Araújo, Matheus Barbosa, Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes e João Victor. No banco, Douglas Borges 31, Pablo Tomás 7, Derek 11, Titi 16, Lucas Silva 20, Wenderson 23, Bernardo 28, Isaac 29, Ian 30, Kaique 36 e Regis 78. Arbitragem do jogo. Apita Arthur Gomes Rabelo, é do Espírito Santo. O assistente 1, Fabiano da Silva Ramires. O 2, Pedro Amorim de Freitas. No VAR estará Paulo Renato Moreira Coelho. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, em condições normais de pressão e temperatura, e a temperatura é alta, mas a pressão é baixa, parece até, como disse o Roger Williams, campo neutro, porque o Castelão, e não é Humberto de Alencar Castelo Branco, ex-presidente do Brasil, não é não. É uma homenagem a um ex-governador do estado do Maranhão, não é de um ex-presidente. Ele é muito grande o estádio, claro que a torcida chegou um pouco mais agora, mas é aquela média abaixo de 3 mil torcedores. Então, como a acústica, né, não favorece pelo tamanho do estádio, o Guarani joga à vontade, né? Um gramado que normalmente a grama é um pouco alta, a temperatura é alta, a umidade também, mas o Guarani jogando o que sabe, não precisa nem fazer aquela partida inacreditável, memorável que fez contra o Sport na sexta-feira passada no primeiro tempo. Não precisa nem tudo aquilo. Com uns 65%, 70% daquilo que nós vimos contra o Sport, especialmente no primeiro tempo, o Guarani ganha o jogo, atropela e traz 3 pontos para Campinas. É a expectativa que a gente tem, que não ocorram sintomas de recaída, como nós vimos desse mesmo time do Guarani contra o Botafogo, para dar um exemplo lá em Ribeirão Preto. Mas eu acredito em vitória, a estrada está pavimentada para isso, e a gente tem convicção em afirmar que, volto a dizer, em condições normais, sem nenhum atropelo, sem nenhum acidente futebolístico, que o Guarani vai ganhar o jogo e está bem escalado. Tá tudo pronto no Castelão, a bola vai rolar no Maranhão, e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz potente, precisa, na voz vibrante de... Valeu, Tigrão! No Castelão, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 25ª rodada, bola rolando na Bandeirantes no Castelão! No rádio, na internet, só da Bandeirantes. No AM, no FM, nos aplicativos e no YouTube, com imagens do estúdio Bandeirantes. A bola já está rolando no Nordeste brasileiro. 42 segundos de bola rolando. Tem arremesso lateral, a equipe do Sampaio Correia para bater lá do outro lado. O Sampaio ataca no primeiro tempo para o gol da direita, como se defendesse o gol da direita, o gol do placar eletrônico. O goleiro Pegorari neste primeiro tempo. Consequentemente, o Guarani vai fazer o seu gol no primeiro tempo.
como se fosse no brinco, no gol do portão de entrada. Bola rolando, 1 minuto do primeiro tempo, 28 graus a temperatura em São Luís do Maranhão. Ataca pela ponta esquerda, vem Henrique Rafael, rolou essa bola, voltando para Ítalo. Lá vem os caras, tira essa bola de lá de trás, afasta o perigo, afasta Valber. Tenta levantar a frente com o jogador Bruno Mendes. 98 jogos hoje com a camisa bugrina. Ele tenta se safar da bola, briga por ela também Bruno José. Bola voltou aqui no terreno. Ferreira, ele vai ajeitar no setor intermediário dentro do grande círculo, puxa essa bola, tocando a bola mais uma vez para Matheus Pivô. Pivô tá vendo com os braços abertos pela direita, o Robinho prefere soltar para Alisson pelo setor esquerdo, mete a perna na canhota, levanta forte para Pimentinha, subiu de cabeça, Mike escora a bola, chega a sair, batendo no jogador do Olívia Querida, mas ele já tinha pegado que a bola saiu, lateral para a equipe da casa bater. Primeiras movimentações no Castelão, 0 Guarani, 0 Sampaio Correia, a Bandeirantes em FM 85.7 em AM 1170 para Campinas e grande parte do nosso interior, para toda a Ribeirão Preto no FM 85.3 e os aplicativos, tá nos aplicativos, tá no app Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios, baixa aí o Band Play, você que tá na Alexa, seja bem-vindo também, mas especialmente você que está comigo no YouTube, com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já vou passar por lá, eu tô no chat do YouTube, hein, eu tô lá no chat acompanhando, já eu vou registrar um grande forte abraço a todo mundo que está comigo dentro do chat do YouTube da Rádio Bandeirantes, Bandeirantes Campinas. Tenta o ataque pela direita, o Sampaio Correia, a bola muito forte, escapuliu do Matheus Pivô, foi direto para fora, primeiro tiro de meta para a equipe do Guarani. Pegorari vai se movimentar para fazer a cobrança, de olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Futebol Bandeirantes começando nessa tarde de sabadão. Rouba a bola ao time do Sampaio, partiu ponta direita, Pimentinha, lá vem ele, o baixotinho, ganhou na primeira, levantou no segundo pau, da bola muito forte, vai direto pra fora. O Sampaio tenta pressionar no começo do jogo, Vladimir. Pimentinha, que é um jogador bastante ardido, recuperou a bola, foi à ponta, fez o cruzamento, mas exagerou na força do outro lado pela linha de fundo. É tiro de meta Guarani. Alô, Luiz Felipe, maravilha, obrigado, tá acompanhando a gente, tá lá na Smart TV, colocou a Bandeirantes Campinas no YouTube, tá lá acompanhando. Alô, Gabriel Antônio em Belo Horizonte, torcendo pelo Bugrão, junto com Gabriel, junto com a Vilma, a Carol, tá todo mundo por lá, obrigado. Alô, PH, sempre com a Bandeirantes. E vem de novo os caras pela ponta direita, tentam tentou o passe afunilado, Neto Paraíba, foi interceptado, o juiz parou o jogo, marcou uma falta. João Vitor vai lá reclamar com ele, deu toque de mão, é isso, Vlad? Na origem da jogada, ele acabou marcando a falta, irregularidade no lance, o João Victor questiona a marcação, mas o árbitro confirma. É oportunidade, né, pro time do Sampaio Correia tentar mandar a bola pra área. 4 minutos, primeiro tempo, 0-0, não perca o feirão para o novo sócio campeão do Guarani. Visite a nova loja do Bugre na entrada das colinas do Shopping Dom Pedro, em Campinas. Planos a partir de R$20. Futebol Bandeirantes. Agora com o time do Sampaio apertando a Pegorari, abre o guarda-chuva aí, lá vem bola, pela ponta direita, vai tomando licença para fazer a cobrança Robinho, também vejo posicionado aqui a distância o Neto Paraíba, os dois estão por lá, a zaga do Guarani tá preocupada, vai partir de perna esquerda o Robinho, de perna direita o Neto Paraíba, são as duas opções, técnico Márcio Fernandes orientando, técnico Humberto Loser também, só que a sua defesa, abandonou a posição de cobrança, o Neto deixou para Robinho, levanta na boca do gol, o desvio de cabeça contra, Pegorari! Milagre de Pegorari, num toque, quase um autogol, ele salvou, mostrando toda a astúcia do arqueiro capitão bugrino, hein, Vladimir? Seria gol do Valber, mas contra, né, a favor do Sampaio Correia, foi tentar tirar o Valber e cabeceou para trás, pro próprio gol, tava muito ligado ali o Pegorari para fazer uma defesaça, impedindo o Sampaio Correia de abrir o placar. Alô, Eide, a Eide tá acompanhando a Bandeirantes, tá lá em Americana, acompanhando a Bandeirantes e torcendo pelo Guarani Futebol Clube. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 5 minutos, 5 primeiro tempo. Castelão, São Luís do Maranhão, o placar Bandeirantes é esse, 0 Sampaio, 0 Guarani do Pinheiro. Olha o seguinte, ainda na Série B, nós tivemos ontem Ponte 1, Londrina 0, Sport 1, Ituano 2. Bandeirantes!
Tigrão, essa defesa do Pegoraro e o conceito da defesa, quase o Valber fez um golaço, só que seria contra, Tigrão. O Valber parece que tinha tomado um chazinho esquisito ali. Meteu a testa, estava bem colocado o Pegoraro. Como diria aquele outro, grau de dificuldade 8,15967. Eu nunca entendo as frações que o Glecker fala. Eu nunca entendo. Qualquer dia ele vai explicar pra mim, Tigrão. É uma frescura incomensurável. Mais e 100 obras acontece agora em toda a cidade de Campinas. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas será abastecimento sustentável por muito tempo. Sanasa, vida em primeiro lugar. 6 minutos e 40, o Guarani que ataca agora pelo setor esquerdo. João Vitor pega a bola, vai passar para o Mike. Vamos, Bugre, avante, Bugre. Dominou, tentou passar, abre o compasso. O Matheus põe para fora, o Matheus pivô, ganha arremesso lateral do time do Guarani. E o técnico Humberto Loser servindo também de gandula, pegou a bola e já saiu pagando geral, Vladimir. Pedindo pressa no toque de bola na movimentação do Guarani. Mike tenta levantar a frente para Bruno Mendes. Chega cortando a zaga, estica a perna. Gustavo Henrique mete para fora. Continua o Bugre no campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. 31 anos este mês de agosto. Descontos especiais para você. Encontre uma loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. É escanteio para o Guarani. Mike posicionado para fazer a cobrança. 2 estão por ali, Vladimir. É sempre a dupla de laterais, né? Alvarinho e Mike estão ali se preparando para a batida. O 14 e o meia dúzia, atenção. É daqui para lá, gol da esquerda. Atenção, Guarani. Goleirão tá esperto, o Thiago Braga. Saiu o Alvarinho, deixou para Mike. Perna esquerda, parte, levanta o toque de cabeça. É gol! É gol, 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 é gol. Matheus Barbosa, camisa 5. Matheus Barbosa, 5. Ele não perdoa. Ele tá gostando de ir pra rede. Ele marca para o Bugre. Na marca de 8 minutos pontualmente do primeiro tempo. Levantamento do Mike com capricho, com açúcar, com carinho. Encontra a cabeça de Matheus Barbosa. Ele testa firme no canto direito do goleiro Thiago Braga. Ele voa nela, mas não a encontra. Ela vai morrer no fundo do gol do Sampaio Correia. Agora em São Luís do Maranhão. O placar Bandeirantes mostra Guarani 1, Sampaio nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir Catarino. Oportunismo do Matheus Barbosa. A cobrança do escanteio feita pelo Mike perfeita no primeiro pau. Matheus Barbosa se adiantou a zaga, cabeceou forte. Ela entrou no cantinho direito do Thiago Braga, que nada pôde fazer. Terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. 4 na temporada, Matheus Barbosa faz. E o Guarani tá na frente 1-0. Bugrão na frente 1-0. Ele fez gol no jogo passado contra o Sport. Volta a fazer os gols. Uma arma importante, Tigrão. Uma arma importante para Humberto Loser e para a Pátria Bugrina. 1-0 Guarani. É, o escanteio batido por um canhoto do lado esquerdo. A bola vem aberta. E só uma defesa inocente, como a do Sampaio Correia, não sabia que a bola viria saindo do goleiro, né? E só um treinador inocente também, como, apesar de veterano já, como o Márcio Fernandes, não sabia que ia ter alguém posicionado ali para pegar essa bola que vem abrindo. Olha o Guarani. Olha o Bugrão, não deu em nada. O ataque seguindo o Tigrão. Então, tava lá, é alto, o Matheus Barbosa, acertou uma bomba de testa, um golaço, e sai na frente. O melhor dos cenários, o melhor de todos. É um gol logo cedo, né? Quem tranquiliza uma equipe que está ali muito mal colocada, encostada ali, acorrentada à zona de rebaixamento muito próxima, que é o Sampaio Correia. Guarani vai jogar de mão, tudo dentro daquilo que nós imaginávamos até agora. Para mim, cheiro, textura e
cor de uma jogada ensaiada. A bola vem aberta e um cara alto ali próximo da linha de pequena área, um passo antes da linha de entrada da pequena área, mais pelo lado esquerdo, e o toque seco no canto, um golaço, o melhor de todos os cenários, de todos os mundos para o Guarani. E aí vem o time do Sampaio pelo setor esquerdo. Henrique Rafael tenta o passe pela esquerda, derrubado. O jogador do Sampaio, falta. E pode levar perigo para o gol de Pegorari, Vladimir. Falta perigosa, hein? Porque é quase que na entrada da área, na ponta lá pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Sampaio Corrêa. A falta foi cometida exatamente pelo Matheus Barbosa para cima do Neto Paraíba. Oportunidade vai ter a equipe do Sampaio Corrêa em busca do gol de empate. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas, está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Falta para a equipe do Sampaio Corrêa bater. 2 posicionados para a cobrança, 12 minutos. Pegorari preocupado. Ele arma a barreira com 3 homens. Está posicionando a sua barreira. A barreira vai cobrir mais o canto direito. Ele vai mais para o canto esquerdo. Ele volta para a primeira trave para corrigir. Olha, vai calibrando a sua mira para ver se a barreira está bem posicionada. Goleiro experiente, o americanense Pegorari. Agora sim, autoriza o árbitro da partida. O capixaba Arthur Gomes Rabelo para a bola. O chute pro gol. Para fora pela linha de fundo, Vlad. Cobrança perigosa feita ali pelo Neto Paraíba. Acabou arriscando, tirou bem da barreira, mas tirou também muito do gol. Bola para fora. É tiro de meta Guarani. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. Já vou dar uma passada no YouTube, eu vou abraçar a galera que está lá no chat do YouTube comigo, vai crescendo a audiência Bandeirantes no YouTube, YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Bandeirantes Campinas, 12h47, primeiro tempo. Guarani 1, Matheus Barbosa aos 8, Sampaio nada, Edu Pinheiro. Olha atenção, na Série D de dado, acabou em Araraquara, Ferroviária 1, Souza da Paraíba 0. Domingo que vem, jogo da volta na Paraíba, a Ferroviária joga pelo empate para subir para a Série C de Cebola. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem uma galera aqui, o Gil dos Santos dizendo bora Guarani. O Isael Venâncio Loretti está errando muitos passes à defesa do Guarani. Tigrão, concorda com o Isael Venâncio aqui no chat do YouTube da Bandeirantes, hein, Tigrão? O César Damário, olê, olê, olá, o derby vem aí, o bicho vai pegar. O Gabriel Antônio, vamos ganhar Bugrão. O Guilherme Lima, boa Bugre! A galera que gritou gol comigo aqui, já dou mais uma passadinha registrando a participação da galera. Matheus Pivô brigou por ela, ganhou pelo Sampaio, rolou lá atrás o chute, Robinho pro gol! Pegorari, encaixa firme, Vladimir! Definição do Mike na saída de bola, né? Acabou perdendo ali, quem chutou de longe foi o Robinho, mas muito bem colocado, com tranquilidade fez a defesa o goleiro Pegorari. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente dos melhores hortifrutis e supermercados. Você acessa para saber mais. aromadasерvas.com.br. 14h26, Pimentinha escapou, ponta direita, deu um break na jogada. Ele consegue fazer o levantamento para a grande área, vem para o corte, tira dali. Lucas Araújo sai pro jogo, abre pelo setor esquerdo, João Vitor pega na bola, empurra a bola curtinha pelo setor esquerdo. Mike dá um toque à frente, soltando para Bruno Mendes, contra 2 na marcação, ele tocou a bola para João Vitor. A bola sobrou aqui pelo setor esquerdo. Atenção, João encara a marcação do Matheus Fibô, tocou errado essa bola, mas o árbitro parou o jogo antes para marcar uma falta. Ele aponta ali pro braço direito. O Bruno Mendes sentindo alguma coisa, a bola é para a equipe do Guarani pelo setor esquerdo, pertinho da intermediária, Vladimir. O Bruno Mendes foi atingido no lance anterior, né? Na sequência a bola ficou com o Guarani e aí em seguida o árbitro marcou a falta para o Bugre cobrar ali no campo de defesa. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia, é Seara. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. 15 minutos, tem lateral aqui na ponta esquerda da equipe do Guarani para ser batida, já o giro, porque o momento é de perigo, lance mais agudo para a equipe do Bugre, que vem de vitória sobre o Sport por 3-1 em casa, vitória importantíssima, escanteio, Vladimir, escanteio para o Bugrão. A bola foi forte, tirada pela zaga, foi pela linha de fundo, é outra oportunidade aí de cobrança, né, direta, quem tá por ali agora é o Bruninho e mais uma vez o jogador, o Mike.
Bruninho, Mike também. Atenção, deixou, é pro Mike, perna esquerda, quem sabe o segundo. De novo, toque de cabeça, pra fora do gol. Bruno Mendes leva a mão à cabeça e desperdiça mais um gol. De novo, uma cobrança magistral do escanteio, quase um repeteco do primeiro gol, Vlad. Quase um repeteco, exatamente, porque o Bruninho saiu pro Mike cobrar e ele mandou a bola na cabeça do Bruno Mendes, que cabeceou consciente, mas mandou a bola por cima, saiu rente ao travessão, quase o segundo gol do Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16 minutos e 22, primeiro tempo. Estádio Governador João Castelo, em São Luís, do Maranhão. 1 para o Guarani, 0 para o Sampaio, Edu Pinheiro. Olha, 2 gols do Ceará lá em Muriaé, hein? Já tá 2-0, Tombense 0, Ceará 2 gols de Eric de Christian Barleta. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, e o jogo quase 17, 1-0 Bugre. O Sampaio Corrêa começou tentando meter pressão, joga em casa, não tem outra alternativa. É uma questão aí de vocação, né? Do time que joga em casa. Vive um momento difícil, não ganha 8 jogos, aquele negócio todo. Impressionante, o Mike bateu exatamente no mesmo ponto onde o Matheus Barbosa fez o gol e agora foi o Bruno Mendes. E olha, quase que o Guarani espeta o segundo. Então, apesar de aparentemente o Sampaio ter começado ali com um pouco mais de intensidade, teve aquela cabeçada contrária aí, a cabeçada contra do Valber, que o Pegorari neutralizou bem, mas na verdade o Sampaio vai e não consegue criar aí uma situação mais aguda em todas as vezes que vai, e o Guarani, quando tem a bola, é mais vertical, é mais objetivo e traz um pouquinho as linhas para trás, dando a impressão de que o Sampaio está dominando, mas ele atrai o adversário e sai com o jogo reativo, chamado o jogo reativo de contra-ataque. E aí está se dando bem. Já poderia ter espetado o segundo. Há uma diferença técnica marcante entre as duas equipes. O Guarani com o Bruno José na direita, com o João Vitor na esquerda e centralizado o Bruno Mendes, com os volantes chegando, com o Bruninho flutuando, saindo um pouco lá daquela condição mais avançada para buscar o jogo. Tá bem, o Guarani tá super bem posicionado, organizado e com toda a pinta de que realmente vai fazer da lógica. Qual é a lógica? Vitória bugrina. 18h30, bola parada, bola para a equipe do Guarani, em falta pertinho da risca divisória, placar de 1-0, vence o Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h47, Lucão vai para a cobrança. Bugrão jogando com meias verdes, detalhes brancos, calções verdes, camisas brancas com detalhes verdes nos ombros. O Sampaio Corrêa com a sua famosa camisa tricolor em verde, branco, vermelho na vertical. E com os calções brancos, as meias também com as cores das camisas listradas na vertical, arbitragem de azul e preto. Você imaginando o jogo, a Bandeirantes contando. 19 minutos, placar de 1-0. Vem a Bolívia querida, ponta direita, a Pimentinha recebe. É a quarta que ele recebe, livre, vai pra cima, passou do Mike. Chamou para dançar o Mike, engatilhou na perna esquerda, bateu, carimbou o Valber, voltou pra ele. Atrás o Mike rolou, deixou passar o Lucão, corta, pegou a área de perna esquerda, afasta o perigo ali, refrigerando a representação bugrina. Placar de 1-0. Henrique Kroman, um abraço pra você, ou vai pra cima deles. Tá aqui no chat no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, Henrique. O Rico, dizendo que vai ser Guarani 4-0 na Ponte Preta, já tá prevendo o derby, já tá prevendo sábado que vem. Primeiro tem que pensar no Sampaio. Deixa eu ver a Bruna Rodrigues aqui pra cima deles, Bugrão, tá colocando aqui vários arcos e flechas. O Benedito de Oliveira, Barcelos Oliveira, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, repete 4 vezes. O Darcy Polastri também no YouTube da Bandeirantes. O Bugre merece Série A e vai chegar lá. É isso aí, merece mesmo. E com essa vitória vai ficando pertinho. Já já o Edu atualiza a tábua de classificação com essa vitória parcial do Guarani, que por enquanto tem 47% da posse da bola, ante 53% do Sampaio Corrêa. Essa é a marca do eletrônico, comigo Gabriel Ribeiro marcando o tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca.
Timaço técnico da Bandeirantes com Gil Kleber, com Danilo Capucci, toda a equipe colocando você dentro do Castelão. Guarani 1, Sampaio Correia nada. Edu Pinheiro. 43 pontos, está a um pontinho do quarto, que é o Juventude. E olha, pelo Campeonato Paulista da segunda divisão, terminou em Americana, hein? Rio Branco 0, Taquaritinga 0. Bandeirantes. 21 minutos e bola rolando, etapa primeira de jogo, tem escanteio Sampaio, Vladimir Catarino. De novo com o Valber, né? Jogou pro outro lado, né? Jogou pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio, daqui pra lá, gol da direita como se fosse no brinco, gol do placar eletrônico, alô Pegorari, abre o guarda-chuva aí garoto, é o primeiro escanteio para a equipe do Sampaio Corrêa no jogo, Guarani já teve 2, atenção, vai partir de perto da canhota, Alisson preparado, levantou no primeiro pau, desvio de cabeça, a bola tá viva na pequena área, ninguém tira, ela sobrou, atenção, bate na bola Gabriel Furtado, arranca dali a zaga do Bugre, que bate e rebate danado Vladimir. É, confusão, vem mais Sampaio. Levantamento na grande área, tenta tirar o Bruno Mendes, afasta a zaga do Bugre, caiu com o Bruninho. Agora contra-golpe, vamos Bugre, avante Bugre. Bruninho deu um chutão e falou o seguinte, corre João Victor, corre, mas nem que ele tivesse turbinas pegaria, Vladimir. Essa não dava, mas o curioso no lance anterior que o Valber tirou para escanteio, alguém deve ter dito para ele, Valber, pro outro lado, né? Ele deu um sorriso meio sem graça, afinal, segunda vez que joga contra o próprio Patrimônio no jogo. Viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros, vibra a economia dos padrões de esporte. Acesse novalight.com.br. Daqui a pouco passaremos a metade do primeiro tempo, estamos com 22 e meio agora. Se atrapalhou do outro lado o Ivan Alvarinho. Quando foi tirar, a bola foi pra fora. É novo escanteio, segundo em pouco tempo para a equipe da casa, hein, Tigrão? Mas o juiz errou, né? O juiz errou. Número 6 da equipe do Sampaio Correia, o Alisson. Ele empurrou o Alvarinho. Isso induziu o Alvarinho a erro. Ele não conseguiu tirar a bola, não conseguiu evitar o escanteio. Para mim, erro de arbitragem aí. É erro pequeno, mas olha aí, tem um escanteio que pode gerar coisa pior. Do lado de lá, ela vem bola levantada no primeiro pau. O toque do primeiro pau foi feito corretamente. Aqui ela depois foi muito aberta e ninguém chegou do Sampaio Correia para fazer o cabeceio. 23, primeiro tempo, placar de 1-0 vence a equipe do Guarani. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa Vida em primeiro lugar. Sumiram as bolas, hein? Demorou ali porque não tinha nenhuma bola para cobrança do tiro de meta a ser feita pelo Pegorari. O árbitro foi lá dar uma bronca no Gandula. Lucila Iabico tá aqui no YouTube da Bandeirantes Campinas. Acesse Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Tá dizendo Roger. Muito bem, obrigado. Lucila Iabico. O Alexandre Carvalho já tá tirando uma casquinha aqui da Ponte Preta. O torcedor do Guarani já tá no clima do derby. O Heron Canela, esse Canela com 2 L's. Bora Bugre! Tá lotado, tá agitado o chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. 24 minutos de bola rolando. Bola para o Guarani no meio de campo. Tem falta e vai ser batida ali pelo Lucas. Lucas se prepara para a cobrança. Lucas Araújo. Ele retrocede um pouquinho mais a jogada para Valber. Valber com ele. Inverte a jogada para Lucão. Setor esquerdo do campo defensivo. Tudo isso com 24 e 24. Retrocede um pouquinho mais a jogada. Deixa passar o Valber. Empurra a bola até a chegada do Pegorari. Usa a perna direita e sai para o jogo. Pegorari inteiro de azul. Um azul bonito. Um azul mais escuro. Uniforme do capitão Bugrino nesta tarde em São Luís do Maranhão. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Caiu. Bruno José caído, leva a mão na sua cabeleira. Meia cabeleira do Bruno José. Não é tanta cabeleira assim, tem que passar lá pelo nosso amigo aqui da equipe da Bandeirantes. Ele foi atingido ali na cabeça, né? Quando o zagueiro da equipe do Sampaio Correia subiu, acabou tocando também ali na parte de trás, na nuca do Bruno José, ficou sentindo o atacante bugrino. Danilo Capucci na máquina do som hoje. Gabriel Ribeiro no YouTube, timaço do Gil Kleber. Galera mandando ver, colocando você dentro do Castelão. 25, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 25 no Castelão.
Guarani 1, Sampaio nada, Edu Pinheiro. Continua primeiro tempo de Tombense 0, Ceará 2, 18 horas tem CRB em Novo Horizontino e no Brasileirão, 18h30, Flamengo e Inter. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Guarani pelo setor esquerdo, João Vitor puxou na perna direita, bateu pro gol, Thiago Braga encaixa firme do canto inferior direito, Vladimir. Mas já estava impedido, né? Deu um impedimento ali do João Vitor, como a bola ficou com o Sampaio Corrêa, o árbitro mandou o jogo correr. Não perca o feirão para o novo sócio campeão do Guarani. Visite a nova loja do Bugre na entrada das colinas do Shopping Dom Pedro. Planos a partir de R$20. Amarelo. O primeiro amarelo do jogo, Lucas Araújo, é isso, Vlad? Isso, chegou mais forte ali pra cima do Pimentinha. Pimentinha é arisco, hein? Recebe cartão amarelo, portanto, Lucas Araújo, camisa 21. Lembrando que Bruno Mendes e Mike são jogadores pendurados na partida e se tomarem o cartão não jogam o derby. Pendurados no Sampaio, Samuel, Matheus Pivô, Micael Ferreira, Luiz Otávio, Márcio Fernandes, que é o treinador. 26h36, você ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Adriano Bruno. Bom demais ouvir a Bandeirantes. Faz de conta que é isso, né, Adriano Bruno? O Adriano Bruno também já tá no clima do derby. Tá todo mundo esquentando os tamborins para o derby. Mas muito obrigado por estar ouvindo a Bandeirantes pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Tigrão, 27 minutos, 1-0, Bugre vencendo. E tá bem sólido em campo o time do Guarani, não, Tigrão? Muito sólido, não sofre. O Sampaio Corrêa tem mais posse de bola, mas é uma posse de bola improdutiva. O Guarani volta, baixa todas as linhas sem a bola e, claro, encurta os espaços, encurta o raio de ação, de criação da equipe maranhense. Tranquila a vitória do Guarani até agora. Fora aquele lance de perigo na cabeçada contrária do Valber, o Guarani não sofre absolutamente nada no jogo e quando desce é mais agudo do que o próprio Sampaio Corrêa. E uma observação que eu reputo como importante, veja, todo escanteio do lado esquerdo do Guarani, a favor, quem bate de pé trocado é sempre o Diogo Matheus, que hoje está suspenso. Veja, o escanteio de um destro que bate do lado esquerdo, a bola faz uma curva no sentido do gol, é o chamado escanteio fechado. Hoje não está o Diogo Matheus e Humberto Louser mudou a estratégia. Quem está batendo é um canhoto do lado esquerdo, no caso o Mike. E veja como que treinamento resolve as coisas e como que um treinador competente pode criar soluções para situações aparentemente embaraçosas. Puxa, perdemos o escanteio fechado do lado esquerdo de ataque. Muito bem, então vamos mudar. Vamos botar um canhoto lá para bater e aí não vai mais ser fechado, vai ser aberto. A bola vem saindo do goleiro. E aí, em 2 batidos, numa delas o Barbosa fez, na outra o Bruno Mendes quase fez. Então é aquela história, né? Às vezes do limão se produz uma bela laranjada. Domina no meio de campo a equipe do Sampaio Corrêa, Neto Paraíba dá pelo setor esquerdo para Alisson, devolve com Neto Paraíba, retrocedeu um pouquinho mais para Gustavo Henrique, que é o zagueiro central da equipe da casa, meteu para a direita para Pimentinha, sendo elogiado aqui no chat do YouTube da Bandeirantes pelo Jackson Santos. Ele vai para cima, caiu de Maduro, Guarani rouba a bola, parte pela ponta esquerda, vamos Bugre, João Vitor passa das largas, já solta essa bola para Bruninho, Bruninho viu passar o João Vitor, tocou para ele, atenção, dormiu no ponto. Demorou para sair, chegou a zaga colocando para fora, é lateral para a equipe do Bugre bater na ponta esquerda, futebol na Bandeirantes, pratique Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tempero prático e rápido para você, é Seara, tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado, tem lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Quinto sinal marca 5:30 da tarde, você ligado no futebol da Bandeirantes, daqui a pouco a marca de 30 minutos, daqui a pouco chegaremos a meia hora de jogo. Lateral da ponta esquerda vai Mike para fazer a cobrança, o Guarani vai tentar chegar, quem sabe ele faz um levantamento na grande área, vai Mike com seu bigodinho, seu cavanhaque, a lá Vladimir Catarino, ele parte, levanta tentando buscar o Bruno Mendes. A zaga chega colocando de cabeça a bola para fora, é novo arremesso lateral na ponta esquerda, tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo.
No Castelão, em São Luís, a capital do Maranhão, 1 para o Guarani, 0 para o Sampaio, Edu. 31, primeiro tempo em Muriaé, segue Tombense 0, Ceará 2, 18 horas tem lá no Rei Pelé, CRB e Novo Horizontino. Bandeirantes Campinas, ontem você acompanhou com Leandro Borges, Ponte Preta 1. Londrina 0 e vai acompanhar com Carlos Batista o derby no Brinco no próximo sábado 18 horas, derby, mais um derby acontecendo e a Bandeirantes dando show de cobertura. Nesta semana você vai acompanhar tudo sobre o derby aqui com a equipe de Carlos Batista. 31 minutos de bola rolando. Mais um amarelinho, hein, Vladimir? Pro técnico Márcio Fernandes, né? Você disse há pouco que ele estava pendurado, reclamou bastante, pedindo uma falta, o árbitro não marcou, deu apenas lateral pro Guarani. Reclamou Márcio Fernandes, recebe cartão amarelo. Não vai estar no banco contra o ABC sábado que vem fora de casa. Futebol Bandeirantes é na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escanteio para o Sampaio Correia na jogada pela direita. Ou ele deu falta, Vladimir? Não, é escanteio. Aí tá reprisando o lance que o Márcio Fernandes tomou o cartão amarelo. A falta aconteceu, mas foi fora do campo, né? Já havia saído a bola, então não tenho que marcar. Escanteio para o Sampaio. É o terceiro escanteio para o Sampaio, é o terceiro para o Tricolor. Virou nos escanteios, né? Tava 2-0 nos escanteios para o Guarani, agora 3-2 para o Sampaio. Ela vem fechada, pegou a área e dá um tapa nela e tira. O rebote volta para o Guarani. Bruninho pega a bola, engatou demais, estica demais. Facilitando o corte do zagueiro, Vladimir. É, esticou, né? Quando tentou sair em velocidade, acabou colocando a bola um pouco mais à frente. Espanou do jeito que deu o zagueiro. Ficou caído lá, tá parado o jogo. E não vai dar mais pra ele. Já pediu alteração o Henrique Rafael. Tá lá sentindo, parece ser na coxa, né? Tá com a mão lá na coxa da perna direita. Então já pediu alteração o Henrique Rafael. Henrique Rafael tá caído. Ele era o homem da sombra. Acabou fazendo a bola. Acabou tirando a bola, mas depois... Não, porque quem tirou foi o Ferreira. Foi o Ferreira? É, exato. O Henrique Rafael correu atrás para tentar impedir que o Bruninho alcançasse. Foi nessa que ele machucou. Daqui a pouco, de forma forçada, vai alterar o time do Sampaio Correia. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência nas novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vai entrar, Roger, o Matheus Martins com a 19. Matheus Martins, 19, entra no lugar do Henrique Rafael, que sai machucado, né? Primeira alteração forçada, então sai o Henrique Rafael, entra o Matheus Martins, 19. Matheus Martins vem aí, é jogador de frente também, tá substituindo o Márcio Fernandes de forma forçada. Deixa eu parabenizar aqui essa galera que tá dando uma audiência espetacular pra gente no YouTube. Deixa eu passar aqui pelo Rubens Moraes. Tá elogiando a nossa transmissão. Obrigado, Rubens Moraes. O Orides, vamos lá, Bugre, ganhar mais uma. Sou bugrino de Piem, Paraná. Muito bem, legal. Bruna Rodrigues aqui também, dando uma provocadinha no rival. O Felipe Rovato, Bugre 3-0 no derby. A galera já tá soltando aqui o palpite para o derby. O Teófilo pra cima, Bugrão. O Rubens Moraes, o Guarani é grande demais para ficar na Série B. O Guilherme, gosto demais da narração do Roger. Obrigado, Guilherme, muito obrigado. O Adriano, Bruno, vamos rumo à Série A. Deixa eu ver aqui quem mais. O Jackson. Chegou a mensagem da Lucila aqui pra gente. Roger, o Guarani vai chegar na primeira divisão. Que ótimo, estamos vencendo e vamos marcar mais. Tá otimista aqui a Lucila. E aí o Isael perguntando uma pergunta para você, Vladimir. Esse jogo Guarani e Ponte vai ser no sábado? Interrogação. Exato, foi alterada, né? A data original era na sexta-feira, dia 1º, às 9h30 da noite, mas há um pedido do Guarani. O jogo vai ser no sábado, 18 horas, dia 2 de setembro. Bola no campo defensivo para a equipe do Guarani. Já está no campo de ataque, bora com o Bruninho. Atenção, levantou para Bruno Mendes, à frente, subiu de cabeça, Gabriel Furtado, tirou dali o Gabriel Furtado. Agora é contra-golpe. Lá vem os caras. Ferreira abre essa bola para Neto Paraíba. Descarregou a frente, bola com o Robinho, meteu na frente, forte demais para Pimentinha, direto para fora, tiro de meta, Vlad. O Pimentinha é ácido, né? Mas não daria para alcançar essa bola. Foi muito forte, direto pra fora, a linha de fundo, tiro de meta. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil! E o Tigrão é do Brasil também, Tigrão. Jogo tranquilo pro Guarani, mas o Catarino tem que se definir, né? Ele já chamou a Pimentinha de ardido. De ácido. Agora chamou de ácido. Tem que definir, pô.
E até agora o Pimentinha cá entre nós, né? Pimentinha parece um zangado lá dos 7 anões, né? É veinho e baixinho. Não, carinhosamente, tá? Sem nenhum sentido pejorativo. Mas ele cisca, ele dá o tapa, você fala, nossa, é o Garrincha do Agreste. Aí, ele parece que dá azar nas jogadas, ele é bom jogador, um jogador perigoso. Mas toda bola que ele tenta cruzar bate em alguém. Toda bola que ele chuta em gol bate em alguém. Todo lançamento que ele faz é o lançamento quase. Quase chegou. Pimentinha, acho que tem que conversar com o Edu Pinheiro, hein? Dar um pulinho lá no Zé Pilintra. Sim. Passar um sal grosso, né? Botar um galinho de arruda. Tá difícil pro Pimentinha. Jogo tranquilo pro Guarani. O Guarani é o seguinte, na boa, traz todo mundo pra trás, baixa as linhas, faz as 2 de 4, não se preocupa muito com o pudor de estar jogando um pouco mais atrás sem a bola, e quando rouba é mais objetivo. Esse é o desenho do jogo. E o Sampaio, olha lá o Pimentinho, ó. Já perdeu de novo. Olha o Guarani. Caiu de Maduro, Bruno José roubou. Parte Bugre, vamos Bugre, avante Bugre. Ele, Bruno José, consegue um passe espetacular pela ponta direita. João Vitor, tá invertido de lance. Cruzou na grande área, Bruninho vai fazer o gol, bateu na trave! Na trave direita, volta pra ele de perna direita, levanta do outro lado, corta a zaga, afasta de lá o Gustavo Henrique pra tirar. Ela volta pela ponta direita. Ivan Alvarinho dessa bola lateralmente para Matheus Barbosa, autor do gol do Guarani, volta com Alvarinho pelo meio, descarrega essa bola, soltando para Lucas Araújo, mas o Guarani carimbou a trave do Thiago Braga, hein, Vladimir? Bela jogada, contra-ataque do Guarani, Bruno José ajeitou pro João Victor, que mandou a bola pra área, de primeiro o Bruninho bateu forte, ela explodiu no pé da trave direita do goleirão Thiago Braga. Aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, o Alexandre Carvalho saindo do serviço, escutando a melhor rádio, se Deus quiser, com a vitória do Bugrão. Boa volta, volte com Deus, Alexandre Carvalho, obrigado pela sua audiência no YouTube da Rádio Bandeirantes. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Com 28 graus de temperatura em São Luís, o Maranhão, e 37 do primeiro tempo. Guarani 1, Matheus Barbosa lá das 8 fez, Sampaio nada, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão, 18h30, Flamengo Internacional, 21 horas, Corinthians e Goiás na Neoquímica Arena. Alô, torcedor, tô aqui na Bandeirantes Campinas com o melhor do futebol pra você. Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite e encontre a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Pegou. Nesse momento uma rabiola, rapaz, caiu dentro do campo. É o seguinte. Você soltava papagaio, o Valdemir Gomes? Sim, muito. Nossa, eu era mestre nisso daí. O rabo, eu chamava não de rabiola, de rabo, né? E o rabo estava incomodando o juiz. Aí ele passa pé do rabo e olha, vai lá. Lá vem Sampaio, venha pelo setor esquerdo bem na interceptação, Matheus Barbosa. Eu quero até fazer uma pergunta pro Tigrão agora, baseado nesse assunto, Tigrão. Manda, um bom olha. rabo faz subir mais? Faz, o que sempre, é né? isso? Sempre, isso é fisiológico. Agora, o juiz passa... Catarino tá engraçadinho hoje. Aí passava o juiz perto do rabo e olhava pro rabo, mas não dava para parar que a bola tava rolando. Na primeira vez que a bola parou, ele foi lá, pegou, chegou até a lateral do campo e deu o rabo para o quarto árbitro. AM 1170 FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto 85.3. Obrigado você que está nos aplicativos, seja ele qual for. Muito obrigado. Multiplataformas para você ouvir a Bandeirantes. Se manda pelo setor esquerdo, vem com Alisson, time do Sampaio Correia. Retrocede um pouquinho mais para Gabriel Furtado. Gabriel vai ver pelo setor direito pedindo essa bola. O Pimentinho ele prefere tocar, soltando a bola para Neto Paraíba. Vira agora encontrando o Matheus Pivô, setor direito do campo. Vai perdendo o jogo, time da casa. Há muito tempo que não vence. Não vence há 8 jogos do Sampaio. Em casa não consegue uma vitória há mais de um mês. Essa sequência que começou dia 14 de julho inclui 6 empates e 2 derrotas. E vem pela direita, a tentativa da bola na cara do gol com o Neto Paraíba, ele chuta pra fora.
Pediu um desvio que não aconteceu, ou aconteceu, Vladimir? A princípio o árbitro não havia marcado, né? Depois o assistente foi quem indicou esse escanteio na jogada do Neto Paraíba. Parece ter havido um desvio sim ali no Lucão. Bola pela linha de fundo, resvalou na perna do Lucão. É escanteio pro Sampaio Corrêa. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, casquinha sequinha e fininha. Preparo rápido e prático para você, é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Escanteio levantado no segundo pau, subiu o Lucão por lá para afastar completa como pôde. Do outro lado, camisa 14, Ivan Alvarinho. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, finalzinho do primeiro tempo. Guarani na frente, 1 para o Bugre, 0 para o Sampaio. Olha, o líder Vitória joga amanhã, 18 horas, lá em Goiânia, contra o Atlético. E segunda-feira encerra a rodada, Ribeirão Preto, 20 horas, Botafogo e ABC. Daqui a pouco o intervalo com o Edu Pinheiro. E aqui tenta vir o Sampaio. Bola rolada, passou na frente da grande área. Ninguém por lá, chegou para Bruno José. Ele tira, rola a bola para Bruno Mendes. Perde de novo a posse da bola. Recupera Gustavo Henrique. Futebol Bandeirantes para Rocha Autopeças. 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais, aproveite. Encontre a loja mais perto de você acessando rochaautopeças.com.br. Elvis Souza Machado, bora Bugre, segura aí, ele tá aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. E vem o Sampaio tentando lá pelo setor esquerdo, tentou Matheus Martins que entrou há pouco. Corta a zaga do Bugre, tá bem sólido lá atrás do time do Guarani. Quem mais tá aqui? O Felipe Rovaroto, precisamos marcar logo o segundo gol. Importante, hein? Aí mata de vez o time do Sampaio, concordo com o Felipe. Andorinha por aqui, e a Andorinha diz o seguinte, Vladimir, aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Renan, avisa sua mãe que vou chegar mais tarde hoje. Olha, é o jeito mais fácil de avisar, porque tá todo mundo ligado na Bandeirantes, né? É melhor do que o WhatsApp. Use aqui o nosso chat para avisar a sua família também. E aqui tenta o time do Sampaio de bicicleta, o Bitano tentou. A torcida pediu um possível pênalti. O árbitro tá parando o jogo, tem jogador do Guarani caído. E a bola sai em arremesso lateral do outro lado pelo setor esquerdo no campo de ataque, Vladimir. Era o Bruninho quem estava caído por ali, ainda está manquitolando, mas o árbitro manda o jogo seguir com a cobrança a ser feita pelo time do Sampaio Corrêa. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Bola enfiada pela direita pro Pimentinho. Mais um toque pro Pimentinho, muito forte, ela foi direto para fora. É tiro de meta para bater o goleirão Pegorari. Quase 43. Alô, Adriano Bruno. Torcida vai até o aeroporto amanhã buscar o Bugre. O time tá em festa, tá dizendo aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. José Ferreira Júnior, Bruninho bateu com desprezo. Era para fazer o segundo gol. Diz que o Bruninho era para ter pego mais firme aquela que ele meteu na trave. Galera comentando aqui, o chat tá pegando fogo. Vai lá, confira. Você vai ver que eu não tô mentindo não. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bate o tiro de meta, Pegorari e levanta a bola para o campo de ataque. Depois o jogo tem apito final. Comando Edu Pinheiro. Lá você vai ter o sorteio de uma ferramenta Uesco, uma super furadeira Uesco. Apito final com o Uesco. Vem construir com a Uesco a marca de ferramentas número 1 entre os mecânicos do Brasil. Todo mundo quer o Uesco, com mais de 600 autorizadas. Para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. E vem Sampaio, atenção, chute forte, defendeu, Pegorari em 2 tempos, o chute de fora da grande área, Vladimir. Bela defesa do Pegorari, hein? Talvez no melhor momento do time do Sampaio Corrêa no jogo. O arremate foi de fora da área, da meia-lua de entrada da grande área. Uma pancada, o Pegorari fez bem a defesa em 2 tempos. Neto Paraíba chutou forte, apito final depois do jogo. Com Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras, novos padrões do esporte. Pronto pra partida? Vem pro jogo, vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. 44-35. Ele já mostrou os acréscimos aí, Vladimir? Ainda não, Roger. Ainda não mostrou os acréscimos. O árbitro da partida, que é o Arthur Gomes Rabelo. Árbitro que é personal trainer, que é de Cachoeiro do Itapemirim. E tem apenas 31 anos, é novinho, Vladimir. Novinho, Cachoeiro de Itapemirim, que é a terra do rei, né?
do Rei Roberto Carlos. Roberto Carlos, exatamente. 3 minutos, Roger. 3 minutos mais. É só se segurar, Bugrão, pra ir pro intervalo vencendo. Tá ganhando por 1-0. Placar importante para o Guarani Futebol Clube, que viu o Sampaio atacar com o Alisson pelo setor esquerdo. Descarrega a bola pelo meio de campo. Vem aqui o Gabriel Furtado, que é o zagueiro. Vira a bola soltando pra Ferreira. Ferreira meteu pra Pimentinha. Na ponta direita, engatilhou na perna da canhota. Levantou na boca do gol. Sobe mais alto que a zaga pra tirar o Valber, mas ela cai ainda pelo setor esquerdo. Puxou Matheus Martins. Chegou a linha de fundo. Bola tocada pra fora. Escanteio Sampaio, Vladimir. É a dupla 19 contra 19, né? O Matheus Martins fez o cruzamento e o 19 do Guarani, o João Victor, colocou a bola pela linha de fundo, escanteio. O Sampaio Corrêa tenta empatar ainda no primeiro tempo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse aromadeservas.com.br. Escanteio batida, a zaga tirou, voltou Pimentinha, engatilhou de fora da área, perna esquerda, bateu pro gol! A direita do gol de Pegorari, tiro de meta, Vladir. Quando dominou o Pimentinha, ele foi pra dentro buscando o ângulo pro chute, até conseguiu, mas mandou a bola pra fora, ela saiu à direita do gol do Pegorari. 46, já o intervalo pra você. 2 minutinhos, 1,5 por jogar. Tá terminando o primeiro tempo, Tigrão, um primeiro tempo que o Guarani foi senhor do jogo. Sim, foi senhor do jogo. A posse de bola aí não representa nada. Essa última defesa do Pegorari foi muito boa. Um chute ali de dentro da meia-lua. Estava bem posicionado o goleiro do Guarani. Reflexo em dia, tudo certo. Mas o Guarani já meteu bola na trave. E assim, ó. O Guarani, eu não gosto quando faz um gol e recua demais. E o Guarani não recuou demais. Ele traz as linhas, fecha os espaços, mas com a bola joga. Olha o Bruno Mendes, Bruno Mendes rolou, tocou à frente, Bruninho, vai pra cima, ganhou no primeiro, chegou ali no fundo, caiu mais pela ponta esquerda, rolou essa bola pela ponta esquerda, vamos lá, João Vitor, pegou a bola, chegou, linha de fundo, cruzou, é pra pintar o gol pra Bruno José, afasta a zaga, voltou o rebote pra Mike, perde Mike na valentona pro Robinho. Mas que boa chegada da equipe do Guarani, agora veio o contra-golpe lá pelo setor esquerdo do campo, Neto Paraíba derrubado no passe que fez à frente, o atacante foi pro solo, falta. Eu achei falta. Ele não deu falta. Eu até acreditei que estaria cartão amarelo ali pro Alvarinho, mas a gente, pelo jeito, tomaria 0 na prova de arbitragem, porque o árbitro nem falta deu. Completando o Tigrão. Não, então, quando recua muito e aí sem a bola fica rifando e devolve pro adversário é uma situação. Agora, quando recua um pouco e retoma e agride o adversário, é legal. Aí é o chamado futebol reativo. Foi isso que o Guarani praticou com sucesso, com eficiência e com êxito alcançado no primeiro tempo, onde o Guarani vai ganhar o jogo parcialmente por 1-0. Bola para aqui para o Sampaio bater no campo defensivo e na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Arthur Gomes, Rabelo do Espírito Santo, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. E vai dando bugre. Matheus Barbosa aos 8 fez, Guarani 1, Sampaio Correia nada. Vem aí o intervalo com Edu Pinheiro. Opa, sim, 1-0, intervalo, tá aí Loser saindo. Ô, Catarino, tá um uniforme diferente hoje o Guarani, né? Não é aquele verde. Se assemelha, é o mesmo uniforme que o Guarani usou na partida de inauguração da nova iluminação, né? Aquela homenagem também aos campeões de 78, uniforme na cor branca, muito bonito também. É o uniforme que o Guarani tá usando hoje e vai dando sorte, afinal o time vai conquistando a vitória pelo placar de 1-0, Edu. E poderia jogar todo de verde, porque o uniforme do Sampaio é esse tricolor aí, não iria atrapalhar em nada, né? O pessoal do Sampaio Correia reclamando bastante com a arbitragem nesse final do primeiro tempo, mas não vi nenhum erro muito grande aí da arbitragem na primeira etapa não, Edu. Como é que chama esse sutiã aí? Tem um cara do Guarani que tirou a camisa aí, essa proteção aí, parece um... O que é isso aí? Por que usa isso, hein? Não, aquilo lá tem um sistema de monitoramento, né, o Edu? E o jogador, ele é monitorado durante todo o tempo. Marca batimento cardíaco, a velocidade, o tanto que correu no jogo, tudo isso é usado pela equipe de fisiologia, exatamente para detectar contusões e avaliar também o rendimento físico do jogador durante a partida.
Muito bem, olha, o Guarani, ele não tem hoje o Diogo Matheus, lateral direito, não tem o zagueiro Alan Santos, ambos suspensos. O Matheus Bueno foi preservado, Catarina, é isso? Preservado. Exato, ele se contundiu, né? Mas se fosse um outro jogo qualquer, talvez ele até iria pelo menos por banco de reservas. Mas como temos o derby no próximo sábado, o Matheus Bueno foi preservado. Olha, joga com Pegorari, Ivan Alvarinho, Lucão, Valber e Mike, Lucas Araújo, Matheus Barbosa e Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor. O técnico Humberto Loser no banco, tem aí o Regis, tem o Douglas Borges, goleiro, Ian Henrique, lateral direito, Titi, que é o zagueiro da base, Kaique Silva, lateral esquerdo, tem o Derek, que está no banco, Lucas Silva, atacante banco, Pablo Tomás também, o Isaac está no banco. Eu vou para um rápido intervalo, vamos os principais lances e o Tigrão comenta na sequência. Lembrando que ontem, Ponte 1, Londrina 0, Sport 1, Ituano 2. Nós estamos lá em Muriaé no intervalo. Tombense 0, Ceará 2. Gols de Eric e Christian Barleta. Daqui a pouco tem CRB e Novo Horizontino. Amanhã Chapecoense e Avaí. 18 horas Atlético Goianiense Vitória. E na segunda-feira Ribeirão, Botafogo e ABC. Agora 17h51. Já o Tigrão comenta. Olha, o gol foi de quem? O gol foi numa batida de escanteio. O gol foi do volante Matheus Barbosa. Mike cobra escanteio. Isso foi há 8 minutos. Sampaio Correia 0, Guarani 1. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos lá, Roger Luiz narrando 5 minutos, grande defesa de Pegorari, quase gol contra de Valber. Técnico Humberto Loser também, só que a sua defesa. Abandonou a posição de cobrança, o Neto deixou para Robinho, levanta na boca do gol, o desvio de cabeça contra Pegorari! Milagre!
Vamos lá, 8 minutos, o Bugre vai cobrar escanteio. E atenção, é daqui pra lá, gol da esquerda. Atenção, Guarani. Goleirão tá esperto, o Thiago Braga. Saiu o Alvarinho, deixou pra Mike, perna esquerda, parte, levanta o toque de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol. Do Bugre! Matheus Barbosa, camisa 5! Matheus Barbosa, 5! Ele não perdoa! Ele tá gostando de ir pra rede! Ele marca para o Bugre! Na marca de 8 minutos pontualmente do primeiro tempo. Levantamento do Mike com capricho, com açúcar, com carinho. Encontra a cabeça de Matheus Barbosa. Ele testa firme no canto direito do goleiro Thiago Braga. Ele voa nela, mas não a encontra. Ela vai morrer no fundo do gol do Sampaio Correia. Muito bem, 8 minutos depois, a 16, novo escanteio para o Guarani. Bruninho, Mike também. Atenção, deixou, é pro Mike, perna esquerda, quem sabe o segundo. De novo, toque de cabeça, pra fora do gol. Bruno Mendes leva a mão à cabeça e desperdiça mais um gol. De novo, uma cobrança magistral do escanteio, quase um repeteco do primeiro gol. Quase de novo o escanteio, o Bugre quase marca o segundo, 37 minutos. Olha o Bruninho aí, cara a cara. Bruno José consegue um passe espetacular pela ponta direita, João Vitor tá invertido de lance, cruzou na grande área, Bruninho vai fazer o gol, bateu na trave! Na trave direita, volta pra ele de perna direita, levanta do outro lado, corta a zaga, afasta de lá o Gustavo Henrique pra tirar, ela volta. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, intervalo 1-0 Guarani, Tigrão. O primeiro tempo bem jogado, meu caro Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, por parte do Guarani. Eu explico por quê. A bola saiu e o Guarani começou atacando. Né? O Guarani, sabendo que tem mais time, sabendo que vive um melhor momento na competição, que é um 6º colocado contra um 17º, né? Sabendo da diferença marcante de pontos entre as duas equipes, o Guarani está indo a 43 e o Sampaio está ficando aí nos seus magérrimos 25 pontos. Então o Guarani falou, não, tem que jogar o jogo e vamos em frente. Aí logo no comecinho, 8 minutos, o gol de cabeça, bonita, belíssima cabeçada do Matheus Barbosa, bola na rede. Aí era natural, claro, isso acontece, principalmente quando você está jogando fora de casa. Em casa eu não sou a favor desse expediente, nunca. Mesmo que seja para jogar reativamente, mesmo que seja para jogar no contra-ataque, como o Guarani fez quando alcançou o seu primeiro gol. Eu não sou a favor de recuar. Eu acho que se está ganhando e está bem e está à vontade e jogando em casa, tem que ir para cima. Agora fora, é normal que o adversário comece a pressionar, que ele comece, até por uma questão de obrigação de quem joga em casa, a subir as suas linhas. E aí, naturalmente, ele empurra para trás o adversário. E o Guarani não foi, assim, empurrado para trás. Ele, na verdade, trouxe as linhas um pouco mais para trás, compactou mais o time defensivamente falando, fazendo 2 linhas de 4 e trazendo o Bruno José e trazendo também o João Vitor para fechar as beiradas como uma espécie de anjo da guarda dos 2 laterais. No caso do Bruno José, o anjo da guarda do Alvarino. No caso do João Vitor, o anjo da guarda do Mike, e vamos em frente. E aí o Sampaio, claro, tem que dar uma satisfação para o seu torcedor. Ele tem que dar uma satisfação para o presidente, que disse que quando ele quer, ele tem um lado escroto. E começou a tentar empurrar o Guarani, mas não criou, né? Teve um chute aí no finalzinho do primeiro tempo, apenas um chute do Neto Paraíba, número 21, que o Pegorari defendeu bem. Foi um belo chute, bonito, de dentro da meia-lua, frontal, e o Pegorari estava muito bem colocado, caiu, defendeu em 2 tempos,
foi tijolo quente, a bola voltou um pouquinho, saiu dele um pouquinho, mas com imensa agilidade, com explosão muscular, o Pegorari se levanta e se atira para a bola de novo e impede a chegada do jogador maranhense que tentaria o rebote. Então apenas um lance assim, mas nada de gol perdido, de gol absolutamente feito e perdido, de oportunidade real. Não, um chute de fora que o goleiro do Guarani, que é muito bom, foi lá e defendeu. E teve uma outra do Valber, que cabeceou na contramão, né? Cabeceou para trás, não sei se confundiu ali, mas cabeceou forte para trás e o tentou, acho que cedeu escanteio e pegou mal na bola com a cabeça e o Pegorari defendeu. Agora, jogada realizada pelo Sampaio Correia, que tenha levado algum constrangimento técnico a mais para o Guarani de risco, foi apenas esse chute do Neto Paraíba. Enquanto que o Guarani, aparentemente sendo pressionado, e aí é o lado bom da história, da estratégia. Tá bom, eu vou puxar um pouco para trás, mas quando eu retomar a bola, eu vou para cima deles. E era isso que fazia o Guarani, com o lado esquerdo muito forte, caindo por ali o João Vitor, passando a todo momento o Mike, e o Guarani, a bem da verdade, acabou, e o jogo mostrou isso, estando muito mais próximo de fazer o seu segundo gol do que de tomar o gol do empate. Foi o que vimos, né, no movimento geral de ações da primeira etapa. Um aparente domínio territorial e de posse de bola em parte do primeiro tempo, por parte do Sampaio Correia, mas uma posse de bola inócua, infrutífera e absolutamente sem levar nenhum risco mais eminente, nenhuma situação de maior risco para a equipe do Guarani. Então, o espelho do primeiro tempo é esse. O Guarani começa indo para cima, já acha o gol, e aí revê a estratégia, atrai um pouquinho o Sampaio Correia, puxa um pouquinho para trás e contra-ataca com muita eficiência, com objetividade, com toques rápidos, com verticalidade, e sem a bola, sempre muito bem postado. Então foi o futebol que nós vimos nesse primeiro tempo, num placar que acaba refletindo com absoluta fidelidade aquilo que foi o jogo no primeiro tempo, o Guarani ganhando por 1-0 e com uma bola na trave com o goleiro completamente batido do Bruninho. Não concordo com um ouvinte aí que entrou no nosso chat do YouTube dizendo que o Bruninho chutou com pouco caso, que foi displicente. Não, a bola veio, ele bateu de primeira, do jeito que chegou ele bateu, e bateu de canhota, que não é a boa, ele é um destro nato, apesar de gostar de jogar do lado esquerdo, mas ele é destro, e ele bateu, do jeito que a bola chegou, difícil, inclusive, é muito difícil acertar aquele chute, a bola viajou muito alto e quando caiu, ele chapou e ela bateu caprichosamente no pezinho da trave direita do Thiago Braga, o goleirão do Sampaio Correia. Então, se nós fôssemos aqui pontuar quem é que esteve mais próximo de chegar novamente ao gol ou de chegar pela primeira vez ao gol, quem esteve mais próximo do segundo gol do que o Sampaio do primeiro foi o Guarani. Então, um primeiro tempo bem planejado, bem jogado, organizado, com o time extremamente bem posicionado defensivamente, correndo pouquíssimos riscos e merecendo amplamente essa vitória dentro do primeiro tempo, essa vitória da primeira parte do jogo no Castelão, em São Luís, no Maranhão. E uma outra observação que eu gostaria de fazer, que já fiz com a bola rolando, só para ratificar isso aqui, vejam que escanteio do lado esquerdo do Guarani sempre é batido, ou quase sempre, por um destro, que é o Diogo Matheus, que está fora por suspensão. Hoje, com a ausência dele, houve uma inversão. Está batendo do lado esquerdo um canhoto, o Mike. Bateu a primeira, saiu o gol. Bateu a segunda, quase saiu o segundo gol. O primeiro, a cabeçada do Matheus Barbosa. Na segunda batida de escanteio, foi o Bruno Mendes, passou muito perto e a bola caiu exatamente no mesmo lugar. Para mim, com uma clareza muito grande, mostrando esses dois lances
que é uma jogada exaustivamente ensaiada, a bola batida pelo lado esquerdo e de pé esquerdo, saindo do goleiro, abrindo um pouco e pegando o jogador que vem de frente, que se posiciona um pouquinho antes da linha de entrada da pequena área e mais próximo do primeiro pau com relação ao ponto de origem da batida. Então gostei do Guarani, está com a mão na vitória, o Sampaio Corrêa mostra o porquê que tem apenas 25 pontos na competição, é um time tenso, confuso, é um time extremamente limitado tecnicamente e que vai lutar, vai guerrear, mas vai se expor ao contra-ataque do Guarani. E me atrevo aqui a dizer ao amigo ouvinte da Bandeirantes que em sendo mantido este mesmo panorama, e às vezes muda, mas se, na condicional, se for mantido o mesmo panorama para o segundo tempo, a tendência é não só que o Guarani consolide a vitória, que confirme a vitória parcial que já está conquistada até o momento, mas, além disso, que amplie o marcador a seu favor, porque o Sampaio vai descer, vai se desorganizar, vai se abrir e vai se expor e deve tomar mais gols no segundo tempo, meu caríssimo Roger Williams. Este é o Tigrão, este foi o intervalo Bandeirantes, a bola vai rolar para o segundo tempo, apita o árbitro, a emoção está de volta na Bandeirantes Campinas. Alô torcedor, vamos nessa Série B, 25ª rodada, a bola rolando no Castelão em São Luís do Maranhão e aqui no AM, no FM, também na internet, no YouTube, só da Bandeirantes. Apenas uma alteração e foi no Sampaio no intervalo, Vladimir. Saiu 2, Matheus pivô para a entrada do Marcinho com a 10. 10 para o Marcinho, saiu o Matheus pivô. O Guarani volta com a mesma formação. Bugre que ataca no segundo tempo para a direita do seu rádio, como se atacasse no brincaço para você que estivesse, se fosse no brinco, no tobogã, para o gol do placar eletrônico nesta segunda etapa. Guarani de meias, calções verdes, camisas brancas, detalhes verdes nos ombros. O Sampaio Corrêa com meias e calções brancos e a sua camisa muito famosa tricolor listrada na vertical em vermelho, amarelo e verde. A arbitragem de azul e preto e se manda a equipe da casa. Vem pelo setor direito, vem com o Marcinho, ele entrou agora, usa a perna direita, levanta, mergulha para afastar dali, tirou o zagueiro do Guarani, rebote e volta para o Bugrão, quem sabe o contra-golpe, antecipação do Neto Paraíba, já rouba, vem para o câmera-ataque tentando botar na equipe da casa com o Robinho, mas o Guarani vem na retomada de novo. João Victor pelo setor direito no turnover, vem o Bugre mais uma vez. 1 minuto e 20 de bola rolando o segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes. E você que está no YouTube, eu vou girar a galera de novo no YouTube, já vai avisando a galera, vai pro YouTube da Rádio Bandeirantes. O chat tá pegando fogo lá, já começou o derby que sábado Carlos Batista vai transmitir. Ponte Preta e Guarani no Brinco, 18 horas sábado que vem, pois não, Tigrão? Ô Roger. Pois não. Turnover seria rotatividade? É, quando você perde a bola, depois na sequência o time que ganhou a bola te entrega de novo, é o turnover. Volta pra você a bola de graça, a bola que outrora você havia perdido. Ah, tá legal, muito obrigado. Esse é o Tigrão. O turnover é uma linguagem muito usada no basquete, especialmente na NBA. Trabalhei muito com a NBA, né? Narrei muitos jogos de NBA e a gente pegou esse cacuete aí do turnover. Quando alguém perde a bola, o time vai lá, ganha de novo, mas cede de novo a bola. Isso acontece muito na Série B. E vem aí o Robinho, vem trazer o time da casa, já abriu para Marcinho, descarrega pela ponta direita. O Pimentinha espera por lá, a bola volta com o Marcinho. Ele levanta o braço esquerdo apontando para quem vai fazer o passe. Empurra lateralmente a bola, soltando pelo setor direito. Tava cercado, marcado, obrigado a voltar para Gustavo Henrique aqui na quarta zaga. Toca a bola lateralmente para Gabriel Furtado, 2:40 futebol. Esse é o segundo tempo do jogo. Neto Paraíba vem de perto da câmera, tá tocando a bola, mas toca de presente no pés do Lucas Araújo sai pro jogo. Por falar em Lucas, um abraço ao Lucas Rossafa, tá acompanhando a gente, tá lá em Jales, grande jornalista campineiro. Um abraço, Lucas, obrigado. Ao Felipe Reame também tá acompanhando a gente, muita gente acompanhando a gente, Tigrão. Ô Roger, então também poderíamos dizer que o turnover é uma espécie assim de troca-troca mais sofisticado? Olha, pro que você tá propondo, Tigrão, eu nunca ouvi esse termo.
Vem Bruno José pela direita, lá vem Bugrão. Vai mergulhar, João Vitor, tira antes ele. A chegada Gabriel Henrique, tirou camisa 4, afastou dali, quase chegou na rede Bugrão. E agora dá a resposta a equipe da casa. Marcinho tocou essa bola para Neto Paraíba, abriu pela ponta esquerda, Pimentinha agora tá invertido. Ele joga na ponta canhota, vai levantar de perna esquerda, levantou, tira a zaga. Voltou, rebote, Marcinho, encheu o pé, carimbou o Lucas Araújo, joga lá e cá, Vladimir. Quando a gente é adolescente assim, rola muito turnover, né? Ah, fale por você, viu? Não, jogando basquete. Fale por você. Aliás, não. Jogando basquete, claro. Aliás, me inclua fora dessa. Aliás, ô Tigrão, você acompanhou nas redes sociais hoje a fama da foto do Vladimir que pela manhã segurou uma cobra, hein, Tigrão? É uma questão de vocação infantil. Olha, pra quem não acompanhou, qual que é o seu Instagram aí, Vladimir? Pra essa grande audiência que nós temos na internet. Vladimir.catarino, @Vladimir.catarino. Vai lá, vocês vão ver o Vladimir segurando uma cobra hoje pela manhã. Eu acordei e vi aquela foto, quase tive um treco. O Vladimir segurando uma piton. Uma jiboia. É uma jiboia. Uma jiboia macho de 6 anos de idade. E você viu a cara de felicidade dele ou não? Ah, uma cara de contentação. Olha o Guarani. Vem Bruno José pela direita, atenção, fintou a 2, rolou na boca do gol, corta Gabriel Furtado. Ela sobra com o Marcinho, o jogo tá aberto no segundo tempo, 4:42. Atenção, Marcinho meteu essa bola pela ponta esquerda pra Pimentinha. Vai pra cima dele, Valber, ganha Valber. Pimentinha na sequência, puxou o jogador do Guarani, o árbitro vai dar a falta para o Sampaio. Bola pra Bolívia, querida Vladimir. Foi uma sequência de faltas, né? Um cometeu falta no outro, o árbitro marcou a falta do Valber pra cima do Pimentinha, na linha lateral, bem próximo ao banco de reservas do Guarani. É falta pro Sampaio Corrêa cobrar. E o Márcio Fernandes inverteu o Pimentinha nesse começo de segundo tempo, ele fez todo o primeiro tempo do lado direito e agora tá do lado esquerdo ali, só pra constar. Aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes, o Eduardo J7, tá todo mundo cascando o bico da história da cobra aqui, mas o Eduardo J7 falou assim, Tigrão é nego velho, não vai cair nem a pau nessas brincadeirinhas. Tá todo mundo ligado aqui, o pessoal tá atento. É falta pra equipe da casa bater, lá vai Marcinho, atenção, pegou horário, abre o guarda-chuva aí, Guarani vence 1-0, 5 minutos e meio, falta pela ponta esquerda, vai fazer o levantamento de bola, os caras querem o gol de empate, autoriza o árbitro capixaba, vai Marcinho pra cobrança de perna direita, Bruno José na referência da barreira, partiu, levantou, pegou horário e vai lá em cima, dá um tapa nela. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quase 6, segundo tempo. No Castelão, Guarani 1, Sampaio Corrêa 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série B, segundo tempo, Tombense 0, Ceará 2 e começou o CRB e Novo Horizontino 0-0. Mais de 100 obras nesse momento em toda a cidade. Isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. É garantia de que Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Bugrão com 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. O Guarani, com essa vitória, vai chegando a 43 pontos. Vai ficando a um pontinho só do G4. E vem mais, vem mais, vem mais. Matheus Barbosa, ele que fez o primeiro gol, já soltou pela ponta direita para Bruno José. Devolveu o Barbosa na boca do gol, vai pintar o segundo, bateu cruzado. Fecha Gabriel Furtado, mete para fora, escanteio, Bugre. Que linda jogada pela ponta direita, Vladimir. Tabelinha, Bruno José, Matheus Barbosa. Quando devolveu o Bruno José, o Matheus Barbosa estava livre, escolheu onde mandaria a bola, tentou o Bruno Mendes dentro da pequena área, chegou a zaga do Sampaio Corrêa com o Gabriel Furtado, mandou a bola pra fora, escanteio Bugre. Não perca o feirão do novo sócio campeão do Guarani. Visite a nova loja do Bugre na entrada das colinas do Shopping Dom Pedro. Planos a partir de R$20. 7 minutos e 20, escanteio para o Bugrão. Vai para a cobrança, o Bruninho tá lá preparado, o Mike também. Deixou, o Mike é Bruninho, perna direita, partiu, levantou no miolo. Subiu o Gabriel Furtado, afasta o perigo dali, bola vai cair para o Marcinho. Ela pingou, quase encobre o Baixotinho. Ele consegue dar uma puxeta na bola, tira dali, afasta o perigo, volta para Bruno José. Um bicão tentando colocar a bola à frente. Ela bateu, voltou com o Neto Paraíba, já levanta para a boca do gol. Apenas deixa passar o zagueiro Valber, ela chega até o goleiro Pegorari. O capitão Bugrino na marca de 7 minutos. Placar de 1-0, vence a equipe do Guarani. Rocha Autopeças, 31 anos em agosto. Descontos especiais, aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Eu ver quem tá ligado comigo aqui. Sami Moraes. Que Deus abençoe o Tigrão.
muito mais que um comentarista, um verdadeiro sábio da vida, como foi o filósofo Sócrates. Sou fã. Ô, Tigrão, dê um abraço aqui ao Sami Moraes no chat do YouTube da Bandeirantes, que tá bombando, hein, Tigraço? Menos, Sami Moraes, menos. Muito obrigado. Você é muito generoso, mas como diria aquele que é bastante filósofo, eu acho que me pareço um pouco com o Sócrates, mas não tenho muita facilidade com o calcanhar. Esse é o outro Sócrates, Tigrão. Você tem um xará aqui, Tigrão. Valdemir Pereira também tá ouvindo a gente, dizendo o seguinte, que prefere a narração no rádio, que é mais emocionante, tá aqui, fiel à Rádio Bandeirantes, a rádio do derby. Cima do Bugrão, João Vitor, escapou, passou de 2 contrários, deu um break na jogada, abriu lateralmente, soltando para Bruno Mendes. 98 jogos com a camisa do Bugrão, ele lança a bola lateralmente para Bruno José, faz o break, isso, inteligentemente o Guarani vai trocando passes, Alvarinho volta lá atrás, começa o jogo com o Lucão, camisa número 3, isso na marca de 9 minutos do segundo tempo, placar de 1-0, vence o Guarani. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha, fininha, preparo prático e rápido pra você. Sabe por quê? Porque é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Biga, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Jornalista Rafael Lucchesi tá aqui acompanhando a gente também. O Gabriel Antônio, tá todo mundo gostando da história do Sócrates aqui para o Tigrão. A Bruna Rodrigues, mata logo esse jogo, Bugrão! O Ramon aqui também tá cascando o bico da história da cobra. A sua cobra tá rendendo, Vladimir Catarino. E é uma cobra muito bonita, rapaz. Passei a mão nela, é uma cobra lisinha, não tem nenhum tipo de problema em passar a mão na cobra. A cobra Thanos, a cobra que eu passei a mão e peguei ela hoje no colo. Se você quiser ouvir e ver o gol do Guarani no primeiro tempo, já está lá no Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas, e no meu também, o Roger Williams. Passe lá pelo meu Instagram, o Roger Williams, a transmissão, a narração do primeiro gol, o golaço do Matheus Barbosa já está por lá também. Vem a Bolívia querida, pela ponta direita, Matheus Martins, atacando agora pela direita, como já levantou aí a informação o Tigrão. Ele volta agora com o Marcinho, e o Marcinho devolveu para ninguém, para as vaias, os poucos torcedores do tricolor do Maranhão. A bola foi direto para fora. É tiro de meta para bater, o goleiro Pegorari. E agora acontece isso, né? O Sampaio não joga bem, erra muito, não tem transição meio-campo-ataque. É uma equipe tensa, né? Uma equipe com os nervos à flor da pele, uma situação delicada, a 8, agora 9. Se não vencer hoje, 9 jogos sem vencer. E agora acontece esse fenômeno aí, né? A torcida que até a um determinado momento apoia e tal, vai, tenta jogar junto, daqui a pouco ela fala, pô, não dá. Aí ela começa a pulpar. E aí ela torce, não é que torce contra, ela começa a vaiar e intranquiliza ainda mais o time. E aí, claro, é o momento, no time, né? No feeling do jogador dentro de campo de falar, pô, olha lá como é que tá o ambiente para eles. Vamos pra cima e vamos matar o jogo. É a hora do Guarani fazer o segundo gol. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 segundo tempo. Castelão, mais Série B, 25ª rodada, Guarani na frente, Bugre 1, Sampaio 0, Edu. Olha, a Série C, última rodada acabou, o Náutico 2, São Bernardo 2 lá em Recife, e com esse resultado o São Bernardo se classifica, o Náutico do técnico Bruno Pivetes, Guarani, está desclassificado. E o Paysandu do Hélio dos Anjos perdeu para o Confiança em Aracaju 1-0, mas o Paysandu se classifica mesmo assim para a próxima etapa. Bandeirantes, abraçando aqui o pessoal do perfil Versão Bugrina, tá mandando aqui os elogios ao gol, valeu, Versão Bugrina, que tá sempre ligado aqui na Bandeirantes e sempre agitando a galera bugrina. Tem derby sábado que vem, 18 horas, derby na Bandeirantes, vai ser no Brinco, Guarani, Ponte Preta, Carlos Batista vem aí, e vem também a equipe da casa, vem com Matheus Martins, toca mal, esse último passe é mortal para a equipe do Tricolor, a Bolívia querida. Começou a rodada com 25 pontos na 17ª colocação dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alterando o Márcio Fernandes. Sai o Robinho com a 7, entra o 15, Eloir. Eloir tem a 15, ele entra no lugar do Robinho. Terceira mudança feita aí pelo técnico Márcio Fernandes.
13 minutos do segundo tempo. Vai vencendo o Guarani, placar de 1-0, vai chegando a 43 pontos. Vai ficando a um pontinho do G4 do Campeonato Brasileiro. Aí vem Gabriel Furtado pelo setor esquerdo, ele abre a bola para Matheus Martins. É o time da casa quem vem atacando. Bruno José vem na caça, vem na perseguição. Ele descarrega a bola aqui no grande círculo, tocando para Neto Paraíba. Lateralmente a bola com Ferreira. Ferreira é o capitão do time da casa, abriu pela direita com Pimentinha. Vem roubando, vem por baixo. Pimentinha já voltou lá pela direita. O time da casa vai insistindo. Neto Paraíba rolou para Pimentinha. Atenção, invadiu, foi pro chão. Guarda dá só tiro de meta. A torcida protesta, Vladimir. Queria pênalti. Eu fiquei a impressão que deu uma forçada de barra ali o Pimentinha, né? Quando recebeu a bola, ele vai até receber cartão amarelo. Aí aliás, os dois, né? O árbitro tá chamando ali, me parece que vai dar cartão amarelo pro jogador do Guarani também, para o do Sampaio Corrêa. Já tá pedindo ali pro Valber se virar. O Valber tá recebendo cartão amarelo. Então, cartão amarelo pro Valber, camisa 34 da equipe do Guarani. Cartão amarelo para Valber da equipe do Guarani. Amarelado, portanto, o zagueirão Bugrino. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Fernanda Pereira Ascal da Silva está aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Será que dá? Eu acho que dá, tá vencendo pelo placar de 1-0. Tá aqui o Célula Bálsamo corrigindo. O Guarani está uma vitória do G4. Tá um ponto só do G4. Se ele vencer o derby, muito provavelmente pode assumir o G4. Tá aqui o Gabriel Antônio. Tigrão, você não acha que esse jogo é para o Regis? A pergunta do Gabriel Antônio desde BH para você, Tigrão. O Regis, um abraço para todos aí em Belo Horizonte. O Regis não tem entrado bem, né? Não tem entrado bem, ele tem entrado com uma baixa intensidade. Eu acho que o Guarani tá tão organizado, né? Tá segurando tão bem uma pseudo pressão aí do Sampaio Corrêa, que eu não mexeria ainda. De repente, daqui a pouco, ali pelos 30 minutos, pode até ser uma opção, mas no momento eu não mexeria. E o Catarino vai confirmar o que eu vou dizer aqui agora. O Matheus Barbosa tomou o cartão amarelo pela falta cometida agora há pouco, falta ali a uns 10 metros mais ou menos da entrada da grande área, de longe, mas o Marcinho tá nela para tentar bater direto e ele pega bem na bola. Na intermediária a falta, confirmando, portanto, Matheus Barbosa. Terceiro cartão amarelo para jogadores do Guarani. E a galera bugrina pedindo o Derek, hein? Galera pedindo o Derek até para pegar jeito aí para o derby. A Bruna Rodrigues pediu o Derek no segundo tempo. Falta, ele entrou para bater faltas. E arrumaram uma falta para ele. Marcinho, gol da esquerda. São 5 da barreira, uma falsa barreira do Sampaio à sua frente. Marcinho, perna direita, mas bate à esquerda do gol e pegou na área, Vladimir Catarino. De muito longe, né? O Marcinho também não teve muita força, a bola foi para fora e daqui a pouco vão entrar exatamente o Derek e o Bernardo. Serão as primeiras alterações no Guarani, daqui a pouquinho, Derek e Bernardo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16, segundo tempo. Castelão, Brasileiro Série B, 25ª rodada, 1 para o Guarani, 0 para o Sampaio Corrêa e do Pinheiro. Olha, continua segundo tempo, Série B, Tombense 0, Ceará 2, primeiro tempo, CRB no Horizontino 0-0. E aí vem o time do Guarani, bola colocada na área, vai nela o goleiro Thiago Braga. Não mudou ainda, né, Vlad? Ainda não, já estão conversando ali com o técnico Humberto Lousa, daqui a pouco as duas alterações no buco. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Alô, Elma Maria. Guarani precisa fazer mais um, pelo menos para garantir. Concordo com você, tá na hora do gol. E gol não tem hora, pode ser agora. Mas quem ataca é a equipe do Sampaio Corrêa. E eu vejo o Guarani preparando duas alterações. Sampaio desce para o câmera ataque. Gustavo Henrique solta essa bola pela direita. Ferreira vem, volta para ele, para Gustavo Henrique. Mete a bola com o Marcinho. Contra dois, ele consegue um passe à frente. Para Ítalo, que sai da grande área para fazer a proteção. Empurra lá, pivô pela direita para Pimentinha. Pimentinha errando tudo que pode no segundo tempo, hein? Tudo que pode, dando a bola de presente para a equipe do Guarani. Segue o Sampaio no campo de ataque e segue a Bandeirantes com você no Futebol Comando Carlos Batista. Mais de 100 obras acontecem em toda a cidade de Campinas. Isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes.
é toda a garantia para você de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vai permanecendo mais um campo de ataque, a equipe do Sampaio, bola na grande área, tranquilo para a zaga do Guarani tirar. Nesse momento, 63% a posse da bola para o Sampaio, 37% para o Guarani, 11 finalizações para o Sampaio, 4 para o Bugre. Finalizações a gol, 2-2, são 5 escanteios para o Sampaio, 3 para o Guarani. Mais presença de posse de bola para a equipe do Sampaio, mas o placar é bugrino. E vem aí alterações, Vladimir Catarino. Estão ali à beira do gramado o Bernardo com a 28 e o camisa 11 o Derek, né? Agora o árbitro pede para dar uma guardada. Aliás, o pessoal do Guarani está esperando porque o jogador que vai sair saiu do outro lado. Então vamos aguardar quem saiu aí para a entrada do Bernardo com a 28. A primeira mudança feita pela equipe do Guarani. Também vão entrar o Anderson e o Derek. Serão 3 alterações, portanto, no Guarani. O Bruno Mendes está saindo para a entrada do Derek. Então o Derek entra com a 11 no lugar do Bruno Mendes. Então uma primeira alteração que a gente consegue confirmar aqui. Um atacante por outro, né? O Derek entrando no lugar do Bruno Mendes. Agora o quarto árbitro ainda não levantou a sua placa para saber qual foi a outra alteração. Já confirmo para você, Roger. Sinalização ruim, né, do quarto árbitro. Eles não estão se entendendo ali, na verdade, né? É o Ranilton Oliveira de Souza, ele que é do Maranhão, é local de lá. Agora ele vai... Agora do Derek, né? Ele mostrou agora a saída do Bruno para a entrada do Derek. Exato. Vamos ver se agora ele consegue lá. Tá achando a pilha, o botãozinho. Sabe qual é o placar mostrar aí ou não? O placar qual? É o seguinte. Placa 5, quarto árbitro 0. 5-0 para a placa. É nova tecnologia, né? Olha, e saiu Lucas Araújo com a 21 para a entrada do Bernardo, um volante por outro. Bernardo, 28, entrou no lugar do Lucas Araújo. As 2 alterações feitas na equipe do Guarani. E aí, Tigrão, essas alterações feitas pelo Humberto Loser? O Lucas Araújo, ele sentiu uma contusão no primeiro tempo e demonstrava já algum cansaço agora. Eu acho que é boa. E o Bruno Mendes é aquela história, né? Se chover na cabeça dele lá dentro da área, ele faz. Fora isso, não esperem flutuação, não esperem ele saindo para buscar o jogo, para fazer tabela, nada disso. Olha o Sampaio. Vem a bola na grande área. Eu não acredito que eu caí na brincadeira dos caras do chat do YouTube, rapaz. O que você soltou aí, Roger? Não vou repetir, obviamente, né? Tá todo mundo cascando o bico lá, a imagem já vai rolar. Derek lançado, atenção pelo setor esquerdo, bateu pro gol! Passa sobre o gol, mas já estava impedido, Vladimir. Estava impedido. Quando do lançamento ali, o Derek já estava em situação regular, mesmo assim chutou forte. A bola foi para fora, mas o impedimento já estava marcado. Sabe que é a primeira vez que eu caio nessas brincadeirinhas da galera? Depois eu vou te mostrar aqui, Vladimir Catarino. Olha que eu nem percebi, hein? Então foi muito boa, né? Foi sagaz a brincadeira aí do pessoal do YouTube. Só a galera do YouTube que percebeu. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca! Seus danadinhos, vocês estão ferrados comigo. 21-12, segundo tempo. Na Bandeirantes, no Castelão. Guarani 1, Sampaio nada, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, 18h30 tem Flamengo e Inter Brasileirão, tem Corinthians e Goiás 21, 9 da noite. Na Série B, segundo tempo, Tombense 0, Ceará 2 e no primeiro tempo, CRB 0, no Horizontino também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entrou Pimentinha, rasgou, driblou, 1, 2, 3, travado na hora do chute, escanteio para a equipe da casa, que lance, hein, Vlad? Foi fazendo fila, né? Ninguém deu um combate mais forte para não cometer pênalti, até que o corte aconteceu, o escanteio vai ser cobrado. De lá para cá, atenção, bora na cabeça do jogador de ataque da equipe da casa, na cabeça do Eluir, mas ele tocou direto para fora, tiro de meta para bater o goleiro Pegorari. Roger. Pois não, Tigrão. Só concluindo com relação ao Bruno Mendes, ele é um jogador que é muito mais útil quando o time está fazendo um futebol propositivo, atacando, levando a bola para o fundo a todo momento. Como o Guarani está atrás e jogando no contra-ataque, ele não é mais um jogador de velocidade. Então, o que o Humberto tenta e já conseguiu numa primeira aí, só que estava impedido com o Derek. É velocidade para tentar pegar no contra-ataque. Então, boas as 2 alterações, uma para poupar fisicamente, para oxigenar o meio-campo, Bernardo no lugar do Lucas Araújo e o Derek do Bruno Mendes, né? E o Derek, claro, tá voltando de contusão, entrou um pedacinho outro dia e vai se recondicionando aí, quem sabe, para ser o titular, ele que é o artilheiro da equipe, para ser o titular no sábado que vem no derby.
Este é o Tigrão falando. Já passamos a metade do segundo tempo e estamos no quarto final de partida. Bola pelo meio de campo, atenção, Eloir. Tenta levantar, ela bate na cabeça do camisa 5, Matheus Barbosa. Vem para o contra-ataque o Bugrão. Derrubado, falta no Derek, falta no grande ciclo para a equipe do Bugre. E vai mudar. Vai mexer. Não perca o feirão para o novo sócio campeão do Guarani. Visite a nova loja do Bugre na entrada das colinas do Shopping Dom Pedro. Planos a partir de R$20. Abraçando o Edu Lemos, vamos Guarani! Galera aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Nelson Rodrigues, obrigado pelo carinho. Elita, eu caí. Hein? Na Luboera aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, obrigado. Essa aqui merece um beijão especial. Leonardo Gonzalez, eu não vou falar o que eu falei, meu amigo. Depois você vai aí, ó, no player do nosso canal aí do YouTube, você coloca um pouquinho mais atrás, você vai ver. Até o Vladimir não percebeu, essa foi suave, mas eu caí. Eu não tinha ouvido essa ainda. Olha, saiu o Matheus Barbosa, 5 para a entrada do 23, o Enderson. O Enderson com a 23 entrou no lugar do Matheus Barbosa, o autor do gol. E saiu também o Bruninho para a entrada do Isaac. Isaac com a 29 entra no lugar do Bruninho. Quarta alteração feita aí pelo técnico Humberto Louser. Daqui a pouco vai falar o Tigrão sobre essas alterações, mais duas, o técnico Humberto Louser, porque vem mais uma vez para o contra-ataque o Alisson, pelo lado esquerdo do campo, toca para Matheus Martins, é o time do Sampaio que vai atacando, volta a bola com o Marcinho, lançou uma grande área para Alisson, saiu, pegou a área e ficou no meio do caminho, protege apenas o Valber, a bola vai para fora, tiro de meta, Vladimir. A bola correu demais, né? Houve a proteção também do Valber, apenas linha de fundo, é tiro de meta, Guarani vai segurando a vitória. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente dos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 25 segundo tempo. No Castelão, Guarani 1, Sampaio nada, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, em termos de Série B, primeiro tempo, CRB Novo Horizontino 0-0 e Tombense 0, Ceará 2, estamos no segundo tempo e começou em Flamengo Internacional, começa no Maracanã. Bandeirantes no AM 1170 FM 85.7 para Campinas, 85.3 para Ribeirão Preto, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios, baixe o Band Play também, na Alexa e no site bandmulti.com.br. Falta pela ponta direita, falta em cima do Pimentinha, Bruno José chegou duro pra cima dele, vem mais o levantamento de bola aí, Vlad. Lá da ponta, né, mais da lateral, quase que no meio campo, tem a oportunidade a equipe do Sampaio Corrêa com o Marcinho na cobrança. Marcinho pra cobrança, abre o guarda-chuva, pegou Arari, gol da esquerda, Estádio Castelão, partiu de perna direita, levantou na boca do gol, desvio de cabeça, pegou Arari! No cabeceiro, o Gustavo Henrique pegou Arari, vai buscar uma defesa plástica, Vladimir! Tava de longe, né, o Gustavo Henrique, mas mesmo assim conseguiu cabecear forte, foi buscar o Pegorari e mandou pra linha de fundo, escanteio. Escanteio, vem na pressão o time da Bolívia querida, é de lá pra cá, levantamento, subiu o Derek ajudando lá atrás antes da chegada do Marcinho, corta, rasga Bruno José. Que sufoco no segundo tempo. Nova Light, vive a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia. Nos padrões do esporte, acesse novalight.com.br. De novo na boca do gol, lá vem o Sampaio, Matheus Martins. Erra o passe para o Ítalo. Deixa eu abraçar aqui o Isael, tem que matar logo esse jogo. Hamilton tá dizendo pro Guarani fazer o gol. Márcio Pavone tá aqui com a gente também. Segundo no contra-ataque, José Aníbal Ferreira dizendo que vai ser gol no contra-ataque. Deixa eu pegar aqui que tem uma galera ouvindo a gente no México. Vamos ver. A Jamile Marinho manda um abraço pros bugrinos de San Luís Potosí, no México. Tá abraçado aqui, alô México. Um saludo desde Brasil para os teres. E daqui a pouco a troca no Sampaio Corrêa. Mas antes eu quero ver o Tigrão. E o jogo, Tigrão, 1-0 vence o Guarani. Como vai atacando o Sampaio nesse momento, hein, Tigrão? Não cria grandes situações, mas agora começa a ensaiar um sufoco aí. Eu acho que chegou a hora do Guarani definir aquilo que ele quer do jogo. Se vai querer correr todos esses riscos, administrando a migalha de 1-0, tendo muito mais time, ou se vai sair um pouquinho para jogar. Está muito atrás agora o Guarani. Agora não contra-ataca mais,
e traz o Sampaio para cima. Vai sair e matar o jogo ou vai correr o risco até o apito final, administrando uma migalha contra um time extremamente limitado? É a hora do Guarani se manifestar no jogo. É o que eu penso, porque a questão da estratégia do primeiro tempo, baixando as linhas e tendo velocidade e criando situações no contra-ataque, jogando fora de casa, me agrada. Mas agora não, agora o Guarani só se defende, rifa a bola, devolve gratuitamente a todo momento para o Sampaio Correia e vai dando moral para um time que está aí com os nervos em frangalhos, com a autoestima lá embaixo, mas o Guarani vai dando moral, vai deixando o Sampaio Correia acreditar que pode ser feliz. É hora do Guarani começar a jogar um pouco ofensivamente, do contrário, vai complicar uma vitória absolutamente desenhada, uma vitória absolutamente quase que consolidada, vai acabar se complicando se não matar esse jogo o mais rapidamente possível, porque daí, nos últimos minutos, vira aquele perereco danado e bola alçada a todo momento. Um erro qualquer pode ser fatal e pode ser um castigo muito grande para o Guarani, que jogou bem até agora. 29 passados do segundo tempo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mexidas no Sampaio Correia, Vladimir. As últimas do técnico Márcio Fernandes. Saiu Ferreira, capitão do time, machucado com a 8, entrou Samuel Santos. Vem Guarani. Vem Guarani, Mike pelo setor esquerdo, é contra-golpe, puxou, abriu com o Bruno José. Antecipação do Neto Paraíba para ganhar, mas ele se atrapalhou com a bola. Dá nele, bola, lateral de graça para o Bugre na ponta esquerda, completando. Samuel Santos com a 17 no lugar do Ferreira e saiu o Ítalo. Você quase não disse o nome do Ítalo no jogo. Saiu o Ítalo 23 para a entrada do Jetterson. Jetterson com 2 T's. Tem a 9, entrou no lugar do Ítalo. Bruno José escapou pela ponta esquerda, vamos Bugre. São 3 contra 3. Chegou a linha de fundo, foi travado pelo Gustavo Henrique. A opção talvez seria o corte, Vladimir. Ele foi pra dentro, né? E a cobertura foi perfeita ali do jogador zagueiro Gustavo Henrique. Errou na decisão o Bruno José. Aqui no chat do YouTube, Cláudio Roberto Lopati, abraço Tigrão, sou seu fã, hoje sempre Guarani. Deixa eu pegar uma mensagem muito carinhosa que chegou aqui do Miro Ferreira. Ouço você desde quando fazia Rádio Azul Celeste Americana. Valeu, Miro. Vladimir passou por lá também. Gosto muito da transmissão de vocês. Ele se refere a nós como sendo eu e você, Vladimir Catarino. Que honra. Que passamos lá pelo Rádio de Americana também. Um abraço. Tamo bombando no YouTube, galera. Tempo passa, bola rola. A Bandeirantes marca. No toque do Danilo Capucci da mesa de som, eu confirmo 30 minutos. Segundo tempo. Hoje com Gabriel Ribeiro no YouTube, comando da Central Técnica Gil Kleber, o placar da Bandeirantes é esse, Guarani 1, Sampaio nada, Edu. Os paulistas no Brasileirão, 9 da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás, amanhã 11 horas em Bragança, Bragantino e Cuiabá, amanhã 16 horas, inauguração da Arena MRV, Atlético Mineiro e Santos, amanhã 16 horas, Independência, América Mineiro e São Paulo, e amanhã 18h30, Allianz Parque, Palmeiras e Vasco. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like lá no YouTube, fortalece a amizade com a Bandeirantes. E vem o Marcinho dominando no grande siglo pela equipe do Sampaio Correia, 28 graus a temperatura no Castelão, tá quente ainda, 18h37, tá quente demais lá no Nordeste brasileiro. Rifa a bola, Matheus Martins lá pelo setor direito, mas deu certo, bola cai com Pimentinha, atenção, passou no costado Samuel Santos, vai sozinho, bico direito, grande área, puxou pela perna da esquerda, bateu pro gol, golaço! É gol, 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 é gol! Do Sampaio Correia! Pimentinha, camisa 11! Pimentinha 11 não perdoa, Pimentinha marca e marca um golaço para a Bolívia querida, na marca de 31, quase 32, etapa final de jogo, jogada individual pelo setor direito. Ele dribla, passa fácil pelo Mike, engatilha de perna esquerda, chuta, sem condição de defesa para pegar a área, ela vai morrer no fundo do gol do Bugre.
Insistência do Sampaio Correia para chegar ao gol de empate. O que vale é o detalhe, conta aí Vladimir Catarino. É um lance que nasceu depois de uma jogada em que o Guarani não tomou a decisão correta lá no ataque, né? Partiu aí sim pro ataque a equipe do Sampaio Correia. Pimentinha dominou lá pelo lado direito, avançou para a área e bateu forte num contrapé do goleiro Pegorari, que nada pôde fazer. Festa do torcedor, pequeno em número que comparece ao estádio, mas o Sampaio Correia empata 1-1. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Tigrão, você avisava, não gostava da postura do Bugre. Foi lá o Sampaio para empatar o jogo. Em guerra avisada morre quem quer, né? Guarani parou de jogar no segundo tempo, puxou todo mundo para trás. Olha aí, ó, rifa a bola a todo momento. As alterações não surtiram efeito. O próprio Derek não entrou bem. Agora sabe o que vai acontecer ou não? A pressão que era para acontecer a partir dos 40 minutos vai acontecer agora a partir dos 31. Então o risco que o Guarani corria de sofrer o empate agora passa a ser o risco de sofrer a virada. O Guarani não jogou no segundo tempo. Diferente do primeiro tempo, onde baixou sim, mas jogava, com a bola saía. Agora rifa muito atrás, devolve a todo momento e eu reafirmo, em guerra avisada morre quem quer. Faz 3 minutos que eu disse aqui. O Guarani tem que dizer o que ele quer no jogo. Se vai ficar aí nesse nheco-nheco, dando moral para um baita de um time ruim desse daí, ou se vai lá e mata o jogo e se impõe com a autoridade de quem tem um melhor elenco, de quem tem maiores pretensões dentro da competição. Castigo para o Guarani, mas merecido pelo segundo tempo, até indolente da equipe bugrina. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha e preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara, encontre do Iga Atacado. Em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. O Sérgio Roberto Vasconcelos aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, dizendo o seguinte, Tigrão cantando a bola faz tempo. Jorge 096, o Oswaldo Calçálvaro, quero participar do sorteio do brinde, é depois do jogo dentro do apito final com Edu Pinheiro, que vem aí com a informação, Edu. Olha lá no Repelé, gol do CRB, Anselmo Ramon, ex-Guarani, 37 primeiro tempo, CRB 1, Novo Horizontino 0. Contra-golpe Bugrão, Derek lançado ao ponto esquerda, bate pro gol, bate em cima do Thiago Fraga, que defende sem dificuldades, Vladimir. Bola enfiada ali para o Derek, entrou na área, bateu forte, mas não tão forte assim para a boa defesa do goleiro Thiago Braga. 35 minutos, etapa final de jogo, o placar é de 1-1, tá empatado o placar aqui na Bandeirantes. Você ligado no futebol da Bandeirantes, anunciando os nossos programas durante a semana, segunda a sexta, das 17 às 19h30, Esporte Debate com Carlos Batista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, nossa área, com CH, o bate pesado. Em nome de Rocha Autopeças, 31 anos, neste mês de agosto, 31 anos, descontos especiais, aproveite, encontre a loja mais perto de você, acesse rochaautopeças.com.br. Fernando Mimi, Oswaldo Calçálvaro, Fernando tá dizendo boa noite, coloca meu nome aí, eu já disse, o sorteio vai ser depois do jogo. O Eduardo Scaione tá xingando o Guarani aqui, muita gente também falando que o técnico foi o culpado pelas mexidas. Pessoal na bronca com o técnico Humberto Loser, Guarani vai empatando o jogo. No banco de reservas, o Ferreira do Sampaio Correia tomou cartão amarelo, Roger. Ele já tinha saído, mas ganhou o cartão do árbitro da partida. Aqui Marcinho levanta, escanteio pros caras. Tira como pôde o Pegorari. Antes de pegar o rebote, Mike tira. Agora é contra-golpe para o Bugrão. Na marca de 36, rolou essa bola lateralmente lá pelo setor esquerdo. Voltou com o Mike, é o último homem, Bruno José passou. Passe fraquinho pra ele, estragando o contra-golpe do Bugre, Vladimir. Fazia tempo que o Bruno José estava pedindo aqui na direita. O passe foi muito fraco, acabou sendo interceptado pela defesa do Sampaio Correia. 37 de bola rolando, Guarani insiste lá pelo setor esquerdo, Mike tentou o passe para o Derek, corta a zaga, tirou o Gustavo Henrique. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, comenta. E o jogo, 1-1 no segundo tempo, Tigrão. Uma outra coisa que me chama a atenção no time do Guarani
Pode ter aí um sprint final, futebol tem disso. Mas me parece absolutamente arriado fisicamente o time do Guarani. É verdade que a perda de líquido foi muito grande. É verdade também que a umidade é muito grande, que o gramado é alto. Bom, enfim, todas as adversidades naturais enfrentadas por quem joga no Maranhão pelas características do clima. Mas, ainda assim, eu tô achando o desgaste acima do natural. O time do Guarani se arrasta em campo, não consegue chegar e ou dá uma espetada aí, dá uma estocada para valer e chega para tentar voltar a ficar na frente, volta a se impor, volta a ter a autoridade que teve no primeiro tempo, ou vai tomar uma baita de uma pressão nos últimos minutos. Mudou. Pois não. Saiu o Mike, né? Aliás, o Mike, todos os jogos ele é substituído, questão física, para a entrada do Kaique. Um lateral por outro, Kaique 36 entrando no lugar do Mike. 18h45, marca o quinto sinal, 18h45, hora esportiva do Brasil. O Guarani mexeu na lateral esquerda e o Sampaio quem vai apertando, vem pelo setor esquerdo do campo, passe muito mal feito. Da defesa direto para o ataque para Matheus Martins, bola forte, lateral para a equipe do Guarani bater em frente ao banco de reservas onde está Humberto Loser nesse momento tomando a sua aguinha. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 39 minutos, vem o Sampaio, Samuel chegou, linha de fundo, mas não consegue alcançar a bola, ela sai, tiro de meta para bater o time do Sampaio Correia. Tava desequilibrado, né, quando alcançou a bola o Samuel, mas aí mandou totalmente torta a bola, linha de fundo, é tiro de meta Bugre. Pois não, Edu Pinheiro. Olha, diminui, gol do Tombense lá em Muriaé. Cleiton marca Tombense 1, Ceará 2. Estamos no finalzinho. Daqui a pouco a marca de 40 minutos. Tiro de meta para bater. Pegorari. Perna direita já levanta o Guarani para o campo de ataque. 41 pontos. Vai chegando o Bugre nesse momento com esse empate. 26 pontos. Vai chegando a equipe do Sampaio Correia. São 10 jogos na história. 7 vitórias do Guarani. 2 empates. Apenas uma derrota. Uma derrota apenas para a equipe do Sampaio Correia. Marcou 15 gols, o Guarani levou 3. No Maranhão são 4 vitórias e 1 derrota. O Guarani é soberano nesse duelo contra os maranhenses. E vem de novo o Matheus Martins pela ponta esquerda. Levanta mal, ele tá com o pezinho descalibrado esse cara, hein? Levantou, cedendo o tiro de meta na faixa para a equipe do Guarani, Vladimir. Buscava o Jetterson lá dentro da área, né? Mas o lançamento foi muito forte e ultrapassou a linha de fundo. O Guarani cobra o tiro de meta já sem muita pressa. Sampaio, que dos 36 pontos disputados no Castelão, conquistou só 15. 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu 13. Quinto pior time mandante do Campeonato Brasileiro da Série B até aqui. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 minutos passados, etapa final de jogo. 1 para o Guarani, 1 também para o Sampaio Correia, Edu Pinheiro. Olha, no Brasileirão, primeiro tempo, Maracanã de Flamengo 0, Inter 0, Série B no finalzinho, Tombense 1, Ceará 2 e no final do primeiro tempo, lá no Rei Pelé, CRB 1, Novo Horizontino 0. Tem escanteio, o Guarani, quem sabe é na bola parada que vem o segundo gol para decretar a vitória, Vladimir. Na jogada feita pelo João Victor lá na ponta, né? Ganhou escanteio. Agora ganha um tempo precioso ali no campo de ataque o Guarani. Roger. Altair Petito é torcedor do Bolívia Querida. Tá aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio Bugrão. De lá pra cá, partiu, levantou pro Valber, subir de cabeça. Corta mais alto que ele, Gustavo Henrique. Tá viva a bola da grande área. Tentou pegar a bola do Eric por ali. Afasta a zaga do tricolor de lá. Ela volta com o Marcinho, se esforça tudo pra tirar. Ela vai sobrar pelo setor esquerdo. Bloqueia por ali. Bloqueia chegando por baixo, tentando fazer interceptação. O Wanderson também, o Kaique, bola foi colocada para fora, lateral, ele sem pressa, chegou até o Matheus Martins, vem pelo meio de campo cedendo a bola lateralmente para Neto Paraíba, ele trabalha para o time da casa comandado por Márcio Fernandes. Futebol na Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos este mês de agosto, parabéns Rocha, descontos especiais, aproveite, encontra a loja mais pertinho de você, acessando rochaautopeças.com.br.
42. Samuel Santos pelo setor direito, rola a bola com o Marcinho, devolveu com Samuel Santos, bico direito, grande área, fechou, Kaique na marcação, ele toca pelo meio, mas tocou de graça para Wanderson. Wanderson sai pro jogo, abriu para João Victor, costurou, vai para cima, tô sentindo falta do João no jogo. João Victor rola de lado, a bola para Isaac, Isaac devolveu com João Victor, mas aí muito forte. Não tem como pegar, né, Vladimir? Só cansa o cara, tira todo o fôlego que tem no pulmão. Pouco fôlego, né? Porque já estamos aí com 42 do segundo tempo. Bola foi muito forte e a posse pertence ao time do Sampaio Corrêa. Alô, Ronald Melo, alô, Cláudia Gomes. João Victor, galera que está aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes, agora quero ouvir o Tigrão, a galera toda quer te ouvir, Tigrão, muita gente pedindo o final do jogo, tá sentindo que o Guarani tá abalado na reta final, hein, Tigrão? O Guarani tá com as pernas pesadas, o Sampaio tem um grande mérito, um abraço para os nossos amigos de São Luís e de todo o Brasil que torcem para o Sampaio Corrêa. Tem limitações técnicas, mas é um time valente, hein? Olha lá. Dribla pela direita, Pimentinha. 1, 2, vai pra cima. Corta bem nesse momento o Kaique. Pois não, Tigrão? Então, mas é um time que tá correndo mais do que o Guarani, tá duelando mais pela posse de bola lá. Marcação alta, toma de novo no campo de ataque. Guarani pedindo para tomar o segundo gol. A finta de frente pro gol, o tiro fraco. Para sorte do Guarani, o chute saiu fraco depois desse drible do atacante da Bolívia, querida Vladimir. A jogada era do Matheus Martins, ele quem estava no lance, limpou bem, mas na hora de bater foi fraquinha nas mãos do goleiro Pegorari. Daqui a pouco tem apito final, daqui a pouco tem sorteio de uma furadeira Uesco para você, fique ligado no YouTube. Tem que estar ligado no YouTube, a senha vai ser colocada por lá. Daqui a pouco Edu Pinheiro. Já apito final, oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no IGA. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Apito final para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Enova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade, Nova Light. Amarelo para o Samuel Santos, camisa 17. Ele caiu sozinho, pegou a bola com as mãos e aí não pode. Cartão amarelo para ele, falta para o Guarani. Falta, Bugrão, Kaique preparado. Marca de 45 no segundo tempo. É lá pela ponta esquerda, vai pintar o levantamento. Autoriza Arthur Gomes, Rabeiro do Espírito Santo para levantar a fraca no primeiro pau. Facilitou a tirada agora contra golpe dos caras. Matheus Martins lançou Pimentinha, forte demais a bola. Apenas recua, jogador do Guarani. O Wanderson até o goleiro Pegorari. Mais 8, Roger. O quê? 8 minutos. Vamos a 53. Vamos a 53. É bom e é ruim, né, Tigrão? 8 minutos de acréscimo, hein? Você é louco? Não teve paralisação para tudo isso. São os critérios, assim, que a gente realmente não consegue entender, né? Cada um faz o que quer. Tá uma bagunça esse negócio de acréscimo. Eu acho que o Guarani, olha aí, ó, roubou uma bola boa agora. Tem que, num determinado momento, mostrar realmente que foi para São Luís para ganhar o jogo. Porque o Sampaio está mais intenso. Então, esse tanto todo de acréscimo pode ser melhor para o time da casa, que fisicamente está muito melhor e que nesse momento, claro, que tem o controle da partida contra um Guarani que aceita passivamente o domínio do adversário. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Ataca o Bugrão lá pelo setor de ponta esquerda. João Victor tenta passar, mas não passa na marcação. O Sampaio vai se armar de novo com o Marcinho para o campo de ataque. Guarani, que fora de casa conquistou 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, marcou 10 gols e sofreu a mesma quantidade. Vem pela direita, Pimentinha derrubado, falta do Kaique nele. E deve pintar cartão, Vladimir. E pinta sim, cartão amarelo pro Kaique, lateral da equipe do Guarani. Falta mais forte ali pra cima do Pimentinha. E além do cartão, dá ao Sampaio Corrêa a oportunidade de mandar a bola pra área, Roger. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, vida em primeiro lugar.
64% a posse para a equipe do Sampaio Correia, que já chutou 17 vezes, já finalizou 17 vezes contra 7 do Guarani. O Guarani meteu uma na trave no segundo tempo, mas o Sampaio apertando muito mais na etapa final, tanto que empatou o jogo. E agora, será que vai conquistar o gol da virada? Bugri Nagada torcendo para essa bola não entrar. É falta que Marcinho vai bater. Vai pintar cartão ali no banco de reservas do Guarani. Creio que, não sei se é pro técnico, não é pro Humberto Louser, não. É para alguém que está no banco de reservas ou pro auxiliar dele ali. O pessoal tá nervos à flor da pele. Cartão amarelo para alguém ali do banco do Guarani, Roger. Cartão para a comissão técnica do Guarani. Marcinho para cobrança. 48 minutos. 1-1, tá empatado o jogo. O Guarani fez no primeiro tempo, o Sampaio empatou no segundo. Galera ouvindo a gente nos aplicativos, obrigado. Já tem apito final com o Edu Pinheiro. Marcinho, perna direita, levanta na boca do gol, sobe pra afastar de cabeça no meio de campo, afastou a zaga do Bugre. Que sorte, hein? Tirou bem o Bugrão. Rebote e volta. Lá de trás, Samuel Santos. Levanta. Pegorari. Sai de soco. Volta o rebote. Tá vivo a bola. Ele para o jogo. Parou. Marca uma falta de ataque, Vladimir. Quando o cruzamento foi feito e o Pegorari saiu, o árbitro acabou anotando uma falta de ataque. É falta pro Guarani cobrar. O cartão foi pro Benhur. Benhur Moreira, exato. O auxiliar ali do Humberto Louser. E eu queria que você confirmasse o nome do número 9 do Sampaio Correia. É Jetterson, com 2 T's, hein? Tem que ser do jeito que tá aqui, Jetterson. Tem certeza? Absoluta. Confira aí se não é o Rodrigão, é igualzinho. Pior que parece mesmo. É o Jetterson, camisa 9. A não ser que o Rodrigão adotou um outro nome, vai saber, né? A Uesco está disponível em mais de 500 revendas. Mais de 3.500 revendas. E está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. 3.500 revendas, não é para qualquer um. Acesse uescoferramentas.com.br. 49 minutos. 49 minutos. Ele prometeu o jogo até quanto, Vladimir? 53. Ele prometeu até 53. Tá bombando o chat do YouTube da Rádio Bandeirantes de Campinas. Acesse lá, deixe seu like pra mim. Vem Marcinho, tocou pela direita. Lá vem o Pimentinha, ele fez o gol de empate. Nossa, deixou pra trás o Kaique, vai pra grande área, ele faz fumaça demais. Desequilibrou, voltou ainda. Atenção, pegaram por baixo, falta! O Anderson pegou o Pimentinha só assim pra parar o cara, cartão pra ele. Falta perigosíssima contra o gol de Pegorari, hein, Vladimir? O cartão foi pro Bernardo. Bernardo, camisa 28, foi quem recebeu o cartão. Foi pra ele. O Pimentinha tá fazendo o que quer e mais um pouco nessa defesa da equipe do Guarani. Saiu da área, recebeu a falta. É uma falta perigosíssima na meia-lua ali de entrada da grande área do gol defendido pelo Pegorari. Vai demorar um pouquinho pra bater. É perigosíssima a falta. É quase em cima da linha. Quase pênalti. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte. O Pimentinha tá enfrentando 2, 3, 4, tá deitando e rolando. Mas cadê a recomposição do João Vitor? Quando eu falei da parte física do Guarani, o João Vitor não volta mais. E aí o Sampaio Correia está fazendo 2, 3 contra 1. Arrebentaram fisicamente com o Mike. E agora entrou muito mal, mas muito mal no jogo o Kaique. Ele não acha o Pimentinha. O Pimentinha é pequenininho, eu sei que ele se esconde. Mas ele está humilhando e fez um golaço de empate. A gente que brincava com o Pimentinha no primeiro tempo, mas ele sempre foi muito bom jogador, com esse expediente de sair da direita, fazendo a diagonal e trazendo para a perna boa dele, que é a canhota. Fez um golaço. E agora aí para o Marcinho, se ela passar por cima da barreira, vai ficar muito difícil para o Pegorari. O Marcinho daí é um jogador que também tem suas limitações físicas, esteve no Guarani recentemente, mas a bola parada dele é muito boa. O Guarani está arrumando para sua própria cabeça no Maranhão. É falta para a equipe do Sampaio bater. 5 jogadores bugrinos na barreira. 1 atrás, são 6 no total. 3 jogadores do tricolor maranhense à frente. Visão do Pegorari completamente fechada. Ele vai proteger o canto direito. Deixa o canto esquerdo para Deus cuidar. Vai para a cobrança o camisa 10. Vai para a cobrança Marcinho. O árbitro vai lá conversar com alguém da barreira do Guarani e dá cartão também, Vladimir. Pro homem base, pro Derek. Derek, que era um homem base da barreira, ele recebe cartão amarelo.
Depois nós só temos que confirmar aquele cartão, porque o Wenderson, quem fez a falta, ele na verdade, o Bernardo para fez o Bernardo. O Bernardo fez a primeira falta e o Wenderson fez a segunda mais forte. Ele aparentemente ele apontou para o Bernardo, mas depois a gente confirma para quem foi o cartão. Esse foi pro Derek na barreira. Derek, cartão, ele vai mostrando cartões no final do jogo. O árbitro do Espírito Santo, Arthur Gomes Rabelo, que mora em Cachoeiro do Itapemirim. 52 minutos. Vai Marcinho pra cobrança. A bola tá na meia-lua, atenção. Falta para a equipe do Sampaio Correia. 52,5. Ele fala com si mesmo. Perna direita, bateu uma bomba sobre o gol. Pela linha de fundo. Ufa, Vladimir. Ele não optou pelo jeito, né? Ele foi pela força. Deu uma pancada na bola, ela foi por cima. Tiro de meta para a equipe do Guarani, finalzinho de jogo. 52,49. Vamos ver se ele vai crescer um pouco mais, porque ficou tempo parado para a cobrança. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá um abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, vida em primeiro lugar. Deu mais 3, Roger. Vamos então a 56. Eu falava da Sanasa aqui, fiquei um olho no peixe, outro no gato, para ele mostrar os 3 minutos mais. Derek pega essa bola, escapuliu. Vai atrás Bruno José para brigar. Nas raras vezes que o Guarani atacou no segundo tempo. Guarani no segundo tempo acompanhou o Sampaio jogar, essa é a grande verdade. E agora tem a Ponte pela frente no derby, no Brinco. Às 18 horas do sábado que vem. Guarani, Ponte Preta, Batista vai transmitir na Bandeirantes a rádio do derby. Levantamento pela esquerda, Kaique no medo total. Botou pra fora no escanteio de graça pro Sampaio, Vladimir. O Lucão lamentou, né? Porque tava praticamente sozinho ali o Kaique. Era uma jogada que não levava perigo, agora leva porque tem escanteio com o Marcinho na cobrança. É escanteio, Marcinho de lá pra cá, gol da esquerda como se fosse no brinco do gol do portão de entrada. Guarda-chuva aberto aí, Pegorari, salva mais essa, Pegorari. Lá vem ela, Derek ajudando lá atrás. E rebote voltou pra Matheus Martins. Tirou o Bruno José, agora sobrou com o Derek, contra-golpe. Ele tem que ser preciso no passe. Foi preciso no passe. Abriu pelo setor direito do campo, lá vem Bugrão. Por baixo vem o desarme bem. Desarma bem. O Bernardo descia. Paralelamente ao atacante do Guarani, foi desarmado. 54 minutos já. 54 minutos já. E vem pelo meio de campo, vem a presença do 21 Neto Paraíba. Ele rola essa bola pelo setor esquerdo do campo. Aparece o Matheus Martins. Fintou, pé da direita, bateu. Pegorari, pega essa bola, Vladimir. Matheus Martins escapou aqui pela esquerda, trouxe pra dentro, bateu forte, bem colocado. Pegorari encaixou e ficou com ela. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É preparo rápido e prático para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 2-0 aqui no Brinco no jogo do primeiro turno. 1-1 lá no Castelão, jogo do segundo turno. O Sampaio Correia, mais um jogo sem vencer. Vai somando 9 jogos sem vencer o Sampaio Correia, que tenta atacar. Samuel Santos coloca a bola na pequena área, na meia-lua, digo. A zaga do Bugre tira como pôde. O Bernardo tirou de cabeça na sequência, lá atrás afastou o Valber. Bola colocada para fora e arremesso lateral na ponta esquerda, diga Edu Pinheiro. Olha, em Muraé, nos acréscimos, o Tombense empatou com o Marcelinho. Final, Tombense 2, Ceará também 2. E aí vem o Sampaio, bola sobrou na boca do gol. O chute do Neto Paraíba. Pegorari, dá uma ponte, pega encaixando firme. Cê é louco esse goleiro. Cê é louco, capitão do Bugre, hein, Vladimir? Sangue gelado tem o Pegorari, em que segurança do goleiro do Guarani. Chute do Neto Paraíba, encaixou a bola o Pegorari fazendo a defesa, impedindo o que seria o gol da virada. 56 minutos. 50, vai quase 1 hora de segundo tempo. Ele vai terminar, apita o árbitro Arthur Gomes, Rabelo do Espírito Santo, mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. No Castelão, em São Luís do Maranhão, deu empate. Guarani 1, Sampaio Correia também 1. Vem aí o apito final, comando Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento
Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Público 2871 2871, já o Tigrão comenta, vamos por partes. O Matheus Barbosa de cabeça, 8 minutos de jogo, 1-0 Guarani. No segundo tempo, a 31, Pimentinha, boa jogada individual, um bonito gol, empata 1-1. Bugre passa sufoco no final. E meu caro Vladimir Catarino, vamos contabilizar os cartões aí? Vamos. Daqui uma semana o derby, o Guarani tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões amarelos. Estavam suspensos os que atuaram, o Mike e o Bruno Mendes, correto? Exato, estavam pendurados, né? Então o Mike não foi amarelado, o Bruno Mendes também não foi, estão aptos para o derby. Então vamos lá, Lucas Araújo foi amarelado, não é titular, Valber zagueiro amarelado, não é titular, Matheus Barbosa não estava pendurado, tomou amarelo, Kaique Silva não é titular, foi amarelado, Benhur, auxiliar técnico amarelado, Bernardo amarelado não é titular, e o Derek entrou, também foi amarelado, não estava pendurado, só o Pimentinha amarelou, o Lucas Araújo e também o Bernardo. Certo, então, como é que tá pro derby aí, o Vladimir? Todos livres, né? No que tange a cartões amarelos, todos livres, os pendurados não tomaram cartão, então o Guarani vai com força máxima para o derby do próximo sábado, Edu. Bom, isso aí é pra gente conferir depois, viu, Edu, que eu vou dizer agora aqui, só para agregar uma informação. Sim, sim. O Derek saiu mancando, saiu sentindo, eu não sei se pode ser alguma coisa da condição antiga ou uma pancada e nada mais sério, mas estava mancando depois daquele último arranque que ele deu no contra-ataque do Guarani. E anote aí na sua relação de cartões, sim, no finalzinho o Humberto Louser também tomou o cartão amarelo. Também? Nossa. Também. Humberto Louser amarelado, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartões amarelos. E também o técnico Márcio Fernandes, do Sampaio amarelado, teve também o Ferreira, o Samuel Santos, enfim, muitos cartões amarelos. Bom, você volta já, tá bom, Catarino? Até já, Edu. Olha o seguinte, já o Tigrão comentando, então a promoção já está no ar, YouTube da Rádio Bandeirantes. Como é que faz para concorrer a uma furadeira da Uesco? Vá no YouTube, por favor, Rádio Bandeirantes Campinas, estamos lá. E no rodapé tem um número do WhatsApp.
E para esse número, você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e vai mandar a senha. Tem uma senha também. Tem número do WhatsApp e tem uma senha. Então você manda essa senha também no WhatsApp, estará concorrendo e vamos divulgar aqui no apito final o vencedor. Lembrando que o sorteio é realizado pelo site O Sorteador, ok? Tigrão, comentando 1-1, então 1-0, Matheus Barbosa de cabeça, 8 minutos. O Guarani quase fez o segundo gol de cabeça no primeiro tempo, também cobrança de escanteio do Mike, só que quem perdeu foi Bruno Mendes. O Bruninho chutou uma bola na trave a 37 do primeiro tempo. O Pegorari faz boa defesa a 43 do primeiro tempo, pegou em 2 tempos. Segundo tempo, vamos lá, o Pegorari, defesa 23, escanteio cobrado. Aliás, foi uma falta lateral cobrada, uma cabeçada do Gustavo Henrique, boa defesa do Pegorari. A 31, empata o Sampaio com Pimentinha, uma jogada individual em cima de Mike, um chute cruzado sem defesa para Pegorari. A 50 minutos, o Pimentinha faz uma costurada, vai levando e lá da ponta vai pro central da área, entrada da área, mas do lado de fora ainda. O Bernardo faz falta e amarelado. O Marcinho, a 52, foi cobrar a falta, raspou, foi um perigo danado. O Marcinho, que jogou no Guarani. E a 55, boa defesa do Pegorari, um chute do Neto Paraíba. Final, Sampaio Correia 1, Guarani também 1. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Eu fiquei decepcionado com o resultado, Edu, não vou me vingar de você, não vou queimar 8 minutos, quero fazer aqui nos 3 minutos para dizer o seguinte, até porque daqui a pouco pode ter o loser lá, pode vir aquele material, enfim. Edu, primeiro tempo gostei, o time fez o gol, começou intenso e já com 8 minutos, um escanteio muito bem batido pelo Mike e muito bem complementado pelo Matheus Barbosa, uma testada de respeito, forte, ele estava um pouquinho antes da entrada da pequena área, mais pelo lado esquerdo, mais próximo do primeiro pau, com relação ao ponto de origem do cruzamento, e aí a gente ficou com a sensação de que o Guarani poderia até com alguma tranquilidade ganhar o jogo. Não correu nenhum risco no primeiro tempo, fez o gol e puxou as linhas um pouquinho para trás, o que é natural jogando fora de casa, mas retomava a posse de bola e batia para cima. Teve bola na trave a seu favor do Bruninho e criou boas situações, inclusive para fazer, além da bola na trave, pelo menos mais um gol no primeiro tempo. E aí imaginávamos o seguinte, até eu falava isso no intervalo, olha, se for mantido o panorama do primeiro tempo, a tendência natural é o Guarani não só vencer, confirmar a vitória parcial do primeiro tempo, como até alargar esse placar. Mas, olha a ressalva feita pelo Tigrão, com 500 anos de bola, de microfone comentando futebol. Olha, nem sempre o segundo tempo é igual ao primeiro, às vezes a coisa muda radicalmente, às vezes os eixos se invertem. E o que aconteceu no segundo tempo? O Guarani parou de jogar, simplesmente parou de jogar, começou a demonstrar cansaço, manteve as linhas baixas assim como no primeiro tempo, mas aí ao invés de sair trabalhando a bola com velocidade e objetividade, puxando o contra-ataque para tentar matar o jogo, não. O Guarani apenas rifava a bola, devolvia a bola de uma maneira infantil e irresponsável, inconsequente até para o Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa é um time guerreiro, o Sampaio Corrêa vem impressionado, está aí na zona de rebaixamento, começou a rodada na zona de rebaixamento, vinha 8 rodadas sem vencer, completou a 9ª rodada sem vitória. Agora, não é um time de moleques, é um time de homens, é um time que está sendo cobrado pelo seu torcedor, pelo seu presidente, pela sua diretoria, pelas suas famílias. E aí, sentindo que o Guarani arrefeceu, sentindo que o Guarani diminuiu o ritmo, sentindo que o Guarani passou a assistir o Sampaio Corrêa jogar, sentindo que o Guarani demonstrava flagrante cansaço, sinais de cansaço e de desgaste físico, o que é que fez o Sampaio? Passou a pressionar, e aí era uma pressão criando situações, e não aquela pressão de ficar com a bola no campo de ataque, mas de não produzir nenhuma jogada aguda como nós vimos no primeiro tempo.
E o Guarani assistindo, aí o Louser começou a mexer, as alterações pioraram o time, o Isaac, praticamente o Roger Williams não falou o nome dele, entrou no lugar do Bruninho que cansou, o Lucas Araújo estava amarelado, e aí o Louser, provavelmente preocupado com um possível segundo cartão amarelo, veio com o Bernardo que entrou mal, o Enderson entrou muito mal, nem apoiando o ataque, nem defendendo bem, porque o Matheus Barbosa também estava amarelado, o Derek entrou no lugar do Bruno Mendes, que cansou também, e o Derek flagrantemente sem ritmo, sem arranque, sem tempo de bola, sem um posicionamento mais correto, e aí, lógico, que quando você mexe, altera para oxigenar o time já não estava bem, e o time piora, a tendência é que você comece a flertar com a tragédia. E o que era a tragédia? Num jogo tranquilo, num jogo com vitória absolutamente administrada, num jogo onde o Guarani não corria nenhum risco, ele passou a correr esses riscos, passou a dar moral para o adversário, passou a não agredir o adversário, e aí, com pernas pesadas e deixando o Pimentinha sapatear em cima de todo mundo, aos 31 minutos ele sapateou de novo, pegou na direita, costurou, trouxe por dentro, acertou um pelotaço no canto direito, portanto, canto oposto de onde saiu o chute do Pegoraro, ela bateu na bochecha da rede, um golaço, e o Sampaio empatou e terminou o jogo pressionando com o Pegoraro e fazendo cera, o Guarani entendendo que estava correndo grandes riscos de sofrer a virada. Então, para mim, uma decepção, apesar do empate fora de casa, dentro das circunstâncias e dentro daquilo que o jogo mostrou, especialmente no primeiro tempo, para mim o Guarani perdeu 2 pontos, apesar de ter empatado fora, para mim, perdeu 2 pontos e não ganhou 1, como aparentemente a tabela vai mostrar. Marcou toco o Guarani, não acreditou nas suas possibilidades, tombou de bico, caiu de ponta cabeça no segundo tempo e poderia até ter perdido o jogo. Para mim, uma decepção, especialmente o segundo tempo do Guarani, e na segunda parte do jogo, se teve algum time mais próximo de vencer, esse time foi, sem dúvida nenhuma, o Sampaio Correia, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Esse jogo me lembrou um pouco lá contra o Tombense, lá em Muriaé. O Guarani venceu 1-0, o Tombense empatou e o Guarani realmente tinha mais condições que o Tombense. E o Guarani teve algumas bobeadas no campeonato, derrota em casa para o CRB 1-0, derrota em casa para o Juventude 1-0, empate com a Chapecoense 3-3, chegou a estar 3-1, o Regis perdeu um pênalti. Para falar nisso, o Regis não entrou hoje, algumas bobeadas. Olha o seguinte, a rodada da Série B foi essa, terça-feira, Mirassol 0, Juventude 1 e Criciúma 1, Vila Nova 0. Ontem, Ponte 1, Londrina 0, Sport 1, Ituano 2. Aqui Sampaio Correia 1, Guarani 1, terminou lá em Muriaé, por falar em Tombense, estava 2-0 para o Ceará. Gols de Eric e de Christian Barleta. Aí o Cleiton marcou para o Tombense e nos acréscimos Marcelinho e empata para o Tombense. Tombense 2, Ceará 2. Estamos no começo do segundo tempo, lá no Rei Pelé em Maceió. CRB 1. Novo Horizontino 0, derrota do Novo Horizontino interessa ao Guarani. Teremos amanhã, 15h45, Chapecoense e Avaí, 18 horas, Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Vitória. E segunda-feira, Ribeirão, 20 horas, Botafogo e ABC. Situação do Guarani, vamos lá, situação do Guarani é 7º colocado, deixa eu só confirmar aqui. Guarani 7º colocado com 41, o 4º colocado é o Juventude com 43, diferença de 2, tem que esperar o jogo do Novo Horizontino terminar para saber a real situação. Existe a possibilidade de, caso de vitória no derby, o Guarani entrar no G4, mas depende de resultados a princípio, tem que esperar. A Ponte é 14ª com 31 pontos, o primeiro na zona é Chapecoense com 25. Lembrando que no Brasileirão, Flamengo e Inter, Maracanã está 0-0, 9 da noite tem Corinthians e Goiás. Aqui uma informação do brasileiro da Série C de Cebola, o único paulista é o São Bernardo. Hoje foi a última rodada, todos os jogos terminados, todos foram no mesmo horário. O São Bernardo jogou em Recife contra o Náutico do técnico Bruno Pivetti, ex-Guarani.
e o São Bernardo deu empate 2-2. Tava 2-0 São Bernardo, aí o Maxwell, ex-Guarani, marcou pro Náutico, e nos acréscimos o Matheus Carvalho empatou pro Náutico 2-2, mas com esse empate o São Bernardo se classifica como quinto colocado. O Náutico tinha que ganhar. Se o Náutico vencesse, o Náutico se classificaria e o São Bernardo ficaria de fora. São 8 que se classificam. O Paysandu do Hélio dos Anjos perdeu lá em Aracaju, Confiança 1, Paysandu 0, mas o Paysandu se classifica. A próxima fase, Grupo B, terá Operário de Ponta Grossa, Brusque, São Bernardo e São José. Operário, Brusque, São Bernardo e São José. O outro grupo é Volta Redonda, Amazonas, Botafogo da Paraíba e Paysandu. Aqui é turno e retorno dentro do mesmo grupo e 2 de cada sobem para o Brasileiro da Série B. E na Série D de dado, o único paulista é a Ferroviária. Quartas de final, jogo de ida hoje na Fonte Luminosa, Ferroviária 1, Souza da Paraíba 0, e com esse resultado, no domingo que vem, 15 horas lá na Paraíba, a Ferroviária joga pelo empate para subir para a Série C. Se perder por diferença de 1 gol, é pênalti. O Souza precisa vencer por diferença de 2 gols. Edu. Perfeitamente, Grão? Me perdoe, só mandar um grande abraço, um beijo aqui para minha sobrinha querida. Opa! Maria Paula Vilches Gomes, completando hoje 13 anos de idade. Uma menina linda, espetacular, mora em Ribeirão Preto, está aqui em Campinas comemorando o aniversário. Ela que é nascida em Campinas. Um beijo dela, que Deus a proteja, muitas felicidades. E era pro tio estar lá, mas o trabalho nos impede às vezes de algumas coisas, mas mando o beijo aqui pelo ar. Um abraço para Maria Paula, felicidades, que Deus a proteja, ilumine sempre e abençoe. Obrigado, Edu. Opa, sobrinha Maria Paula, o Tigrão, é filha de quem, Tigrão? Qual é? Irmão? Filha do Edmilson. Filha do Edmilson, perfeito. Grande Tigrão, família numerosa do Tigrão. E olha, para constar que é o seguinte... Filha do Edmilson e da Jô. Edmilson e da Jô. Exatamente. Você tem quantos irmãos, Tigrão? Tenho 8 irmãos, Edu. Nossa, por isso que eu perguntei. 8. 8 irmãos. Somos em 9 no total. É, família bonita, mas você tem uma irmã muito bonita, viu, Tigrão? Com todo respeito. Mas não é pro seu bico, não. Não, não é, não. Mas muito bonita. Eu não sei o nome dela, rapaz. Todas são bonitas. Eu tenho 5 irmãs. Uma mais bonita do que a outra. Sensacional. Ô, Tigrão, pra constar, pela Copa Paulista, a Ponte venceu em Indaiatuba. Até que enfim. Aleluia. Solta, cadê o aleluia? Você tem aleluia aí? Fácil, Caputi. Aleluia. Só pra constar, mas a Ponte tá fora, já faz tempo, nenhuma chance de classificação, mas a Ponte ganhou. E o Primavera tá na luta pra classificar, rapaz, em Indaiatuba. Atenção, hein? Copa Paulista, senhoras e senhores. Informando que a Ponte finalmente venceu na penúltima rodada. Primavera 0, Ponte 1. Agora o gol da Ponte, eu vou precisar de tradução, Tigrão. É Luan, o nome do menino, Luan. Agora deve ser Hadrisson. Hadrisson. Alan Adrisson. Hadrisson. Alan Adrisson. Aqui tá Luan. Luan. Luan, deve ser bom. Adrisson. Tá bom. Luan Hadrisson. Luan Hadrisson fez o gol da Ponte. Beleza. Isso aí, a Ponte agora pega parabéns pra ele. Bom, pelo menos a Ponte ganhou uma aí, né, Edu? Pra não ficar pagando de tudo num projeto, infelizmente, né? Aqui a jornada é do Guarani, mas só pra dar uma pincelada, num projeto de Copa Paulista que infelizmente não deu certo, não foi bem executado pela Ponte. Olha, então é o seguinte, a promoção está no ar, nós estamos no YouTube, para você concorrer à furadeira da Uesco. Tem que ir no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, aqui embaixo tem o número do WhatsApp e uma senha. E você manda para esse número do WhatsApp o seu nome completo, sua senha, né, o seu CPF
e a senha. Estará concorrendo, mas só uma vez, porque o sistema não aceita você mandar 3, 4, 5, o mesmo CPF, o sistema não aceita, é um CPF só. Se mandar 20, não vai adiantar nada, só um entra no sistema. Fale aí com a sua irmã, a sua esposa, seu vizinho, seu amigo, a gente agradece, muito obrigado. O vencedor, vamos falar aqui no apito final, daqui a pouco o vencedor, a gente vai dar um tempo, vamos encerrar a promoção e fala o vencedor. E a produção entra em contato e o sorteio é feito pelo site O Sorteador. Meus amigos, Sampaio Correia 1, Guarani também 1, Bugre vencia 1-0, gol marcado aí pelo volante, né, pelo Matheus Bueno, que fez o gol. É tanto papel aqui que eu vou te contar, rapaz. Papelada do caramba aqui. Matheus Barbosa, achei. Matheus Barbosa, 8 do primeiro tempo, 1-0 Guarani. O Pimentinha, que golaço, em 31, empatando 1-1. Você acha que o Guarani ganhou um ponto ou perdeu 2? Na avaliação do Tigrão, acabou perdendo. E o Guarani, então, agora daqui uma semana é o derby. E não tem ninguém do Guarani que é titular, que ninguém está suspenso. Teve vários cartões amarelos, mas não atingiu ninguém. E na Ponte ontem, Ponte 1, Londrina 0, Ramon Carvalho e Tomás Caíque. É o terceiro amarelo, mas o Ramon Carvalho é volante, é reserva, e Tomás Caíque é zagueiro reserva. Então, de titular, a Ponte não perdeu ninguém. Agora, 19h23, daqui a uma semana, derby 206 aqui em Campinas. Eu volto já na sequência do apito final. Vamos eleger aqui o craque Uesco. Até já. Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vamos lá, craque Uesco, começando com aquele que narrou aqui, Sampaio Correia 1, Guarani também 1, Roger Williams, e o craque, hein, Roger? Alô, Edu Pinheiro, de volta aqui na Bandeirantes. Mas que bobeira deu o Guarani hoje, hein? Vencia e deu campo para a equipe do Sampaio empatar. Mas olha, só não foi maior o placar para o Sampaio, ou uma virada iminente do Sampaio, por conta do Pegorari. Defesas maravilhosas, não soltou nenhuma. Saiu em todas as bolas de escanteio, por cima e por baixo, vive uma fase maravilhosa. Para mim, o craque do jogo,
Guilherme Pegorari, goleiro da equipe do Guarani. Edu, um abraço, até a próxima transmissão. Valeu, Edu! Roger Williams, parabéns pela transmissão, sensacional, vibrante, em cima, preciso, interagindo com o chat. Grande Roger Williams. E o Vladimir Catarino, tá pensando o que no craque, hein, Catarino? Oi, Edu. Guarani perdeu uma chance importantíssima de vitória, né? No jogo aí de 3 pontos, quase que garantidos. Acabou quase não saindo nem com 1, né? Por isso eu vou votar no Pegorari. Para mim, o goleiro Pegorari acabou garantindo pelo menos esse único ponto conquistado pelo Guarani. Edu. Muito bem, muito obrigado, viu, Catarino? Você pode votar a qualquer momento, decisão extraordinária. Tigrão, vamos lá. Pegorari já tem 2 votos. O seu voto agora, o craque Uesco. Pela pouca inspiração e pela baixa transpiração e por eliminação, tudo com ão, Pegorarão é o cracão do jogão. Muito bem, Pegorari, unanimidade, o craque Uesco. Olha, todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da Uesco é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta por um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática, a Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos, hein? Tem coisa melhor do que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Vai de Uesco! Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. É o Uesco, é W-E-S-C-O, Uesco. Meu caro Danilo Capucci, vamos ouvir aqui o gol do Guarani. 8 minutos, primeiro tempo, sai do escanteio e Roger Williams, narração jovem Bandeirantes, registrava dessa maneira. 14 e meia dúzia, atenção, é daqui pra lá, gol da esquerda, atenção Guarani, goleirão tá esperto, Thiago Braga, saiu o Alvarinho, deixou pra Mike, perna esquerda, parte, levanta o toque de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol do Bugre! Avante, meu Bugre, com fibra e Matheus Barbosa, camisa 5! Matheus Barbosa, 5! Ele não perdoa! Ele tá gostando de ir pra rede! Ele marca para o Budri! Na marca de 8 minutos pontualmente do primeiro tempo! Levantamento do Mike com capricho, com açúcar, com carinho. Encontra a cabeça de Matheus Barbosa. Ele testa firme no canto direito do goleiro Thiago Braga. Ele voa nela, mas não a encontra. Ela vai morrer no fundo do gol do Sampaio Correia. Agora em São Luís do Maranhão. O placar Bandeirantes mostra Guarani 1, Sampaio nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir Catarino. Oportunismo do Matheus Barbosa, a cobrança do... Olha, é o seguinte, no Maracanã, intervalo, Flamengo 0, Internacional 0, pela Série B, segundo tempo em Maceió, continua CRB 1, Novo Horizontino 0, terminou Tombense 2, Ceará 2, estava 2-0 Ceará, o gol de empate Tombense foi nos acréscimos, e aqui 1-1, Sampaio Correia e Guarani, na sequência, vem aí a ficha técnica no apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha lá no Castelão, lembrando que o Guarani não teve o lateral direito Diogo Matheus, não teve o zagueiro Alan Santos, suspensos, e o Matheus Bueno. Matheus Bueno não seguiu com a delegação, preservado. O Guarani entrou com Pegorari, Ivan Alvarinho, Lucão, Valber e Mike, Lucas Araújo, Matheus Barbosa e Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor.
A primeira alteração foi a 19 segundo tempo, foram duas. 19 segundo tempo, saiu Lucas Araújo, entrou Bernardo e saiu Bruno Mendes, entrou Derek. Depois, a 23 segundo tempo, saiu Matheus Barbosa, entrou Anderson. Saiu Bruninho, entrou Isaac. A 38 saiu Mike, entrou Kaique Silva. A equipe do técnico Humberto Louser. O Sampaio Correia com Thiago Braga no gol. Matheus pivô, depois Marcinho, ex-Guarani. Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Alisson. Ferreira, depois Samuel Santos. Neto Paraíba e Robinho, depois Eloir. Henrique Rafael, depois Matheus Martins. Ítalo, depois Jetterson e ele Pimentinha. E o técnico Márcio Fernandes apitou Arthur Gomes Rabeiro do Espírito Santo. Muitos cartões amarelos para o Guarani: Lucas Araújo, Valber, Matheus Barbosa, Kaique Silva, o auxiliar Benhur, Bernardo, Derek e o técnico Humberto Louser. Esse Benhur é o segundo dele, hein? Benhur é auxiliar técnico, tá pendurado. Ninguém aqui é o terceiro, hein? Ninguém aqui levou o terceiro cartão amarelo. Quem estava pendurado era o Mike e o Bruno Mendes, que não foram amarelados. Pelo Sampaio Correia, amarelados o técnico Márcio Fernandes, tem o Ferreira, que foi amarelado do banco, Samuel Santos, é isso aí. Olha, o público foi de 2.871. Matheus Barbosa de cabeça, 8 do primeiro tempo após escanteio, 1-0 Guarani. E o Pimentinha empatou a 31 do segundo tempo. Ficha técnica no apito final, Sampaio Correia 1, Guarani também 1. Bandeirantes AM. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, continua CRB 1, Novo Horizontino 0, estamos acompanhando, Flamengo e Inter 0-0, 9 da noite tem Corinthians e Goiás na Neoquímica Arena. Aqui Sampaio Correia e Guarani foi 1-1. Vamos então à defesa e à sorte do jogo. Olha, 3 minutos, veja como são as coisas. A defesa do Bugre sai errado e o Pimentinha... Ele faz a jogada e olha, o Pimentinha tem problema de conclusão, vamos ver. O Pimentinha começou assim, ó. Vamos lá, Roger William. Rouba a bola ao time do Sampaio, partiu ponta direita, Pimentinha. Lá vem ele, o baixotinho, ganhou na primeira, levantou no segundo pau, da bola muito forte, vai direto pra fora. O Sampaio tenta pressionar. Ele serpenteou, saiu da marcação, na hora de cruzar, exagerou, mas o Pimentinha aprontou depois. 2 minutos depois, gente, quase gol contra. Quase o Valber mete contra o Patrimônio. Pegorari, eleito craque do jogo, fez essa defesa. Técnico Humberto Loser também, só que a sua defesa. Abandonou a posição de cobrança, o Neto deixou para Robinho, levanta na boca do gol. O desvio de cabeça contra. Pegorari! Milagre de Pegorari, num toque, quase um autogol, ele salvou. Bom, a 8 minutos, gol do Guarani, Mike cobra escanteio, Matheus Barbosa de cabeça 1-0, 16 minutos, novo escanteio pro Guarani, hein? Novo escanteio. Era o dia de escanteio, Mike de novo na bola. Bruninho, Mike também. Atenção, deixou, é pro Mike, perna esquerda, quem sabe o segundo. De novo, toque de cabeça, pra fora do gol. Bruno Mendes leva a mão à cabeça e desperdiça mais um gol. De novo. Aqui a defesa e a sorte do jogo, sorte do goleiro do Sampaio. Bruno Mendes de cabeça de novo, seria de escanteio. 37, primeiro tempo, olha o Bruninho. João Vitor. De um lado para o outro, João Vitor do outro lado, mete para o Bruninho. Bruno José consegue um passe espetacular pela ponta direita, João Vitor tá invertido de lance, cruzou na grande área, Bruninho vai fazer o gol, bateu na trave! Na trave direita, volta na trave é sorte do goleiro do Sampaio, 43, primeiro tempo, uma rasteira, hein? Uma rasteira, chute frontal, não sei se foi o Robinho ou o Neto Paraíba, olha o Pegorari rápido na bola. E vem Sampaio, atenção, chute forte, defendeu, Pegorari em 2 tempos, o chute de fora da grande área, Vladimir. Bela defesa do Pegorari, hein? Talvez... pulou, mas pulou que nem um gato. Não foi vida fácil para Pegorari. Vamos lá, segundo tempo ainda, agora segundo tempo. Segundo tempo, 23 minutos, o Marcinho que entrou para o segundo tempo, deu trabalho, vai cobrar uma falta lateral. Estádio Castelão, partiu de perna direita, levantou na boca do gol, desvio de cabeça, Pegorari! No cabeceiro, Gustavo Henrique, Pegorari vai buscar uma defesa plástica, Vladimir! Tava de longe, né? Bom, depois entrou a figura do Pimentinha, 31 minutos, o Pimentinha empata o jogo, uma jogada sensacional, saiu da marcação do Mike e finaliza sem chance para Pegorari, 1-1, 50 minutos, acréscimos, o Pimentinha baixou o santo. Ele foi fazendo fila e fumaça. Da esquerda foi pro meio da área, já fora da área. Na meia-lua, Pimentinha sofre falta perigosíssima. Bernardo fez a falta, Bernardo amarelado. E a 52, o Marcinho vai cobrar falta. Expectativa, gente deitada na barreira. Barreira do Guarani, Pegorari se mexendo. E Marcinho pronto para finalizar, para cobrar. Vai, Roger William. Falta para a equipe do Sampaio Correia, 52,5. Ele fala com si mesmo, perna direita, bateu uma bomba sobre o gol, pela linha de fundo.
fundo. Ufa, Vladimir! Ufa, sorte do Pegorari, 55. O jogo foi até 52, 53, não, 58, né? 55, aqui acréscimos, Pegorari, olha que defesa, Neto Paraíba. E aí vem o Sampaio, bola sobrou na boca do gol, o chute do Neto Paraíba, Pegorari dá uma ponte, pega encaixando firme. Cê é louco esse goleiro. Cê é louco, capitão do Bugre, hein, Vladimir? Tigrão, 7 propostas da defesa e a sorte do jogo, mas agora esqueça a sorte, a pergunta é qual foi a defesa do jogo? Olha, Pegorari, isso mostra que o Guarani diminuiu muito a sua intensidade, sobretudo no segundo tempo, mas eu vou ficar com uma defesa do primeiro tempo e justifico. Eu acho que quando é um fogo amigo, é mais difícil para o goleiro. Porque tudo que o goleiro está esperando é um adversário chutando ou cabeceando para cima dele, para dentro do gol dele. Agora, quando é um companheiro que do nada, mete a cabeça na bola lá na gaveta, é mais complicado porque o goleiro tem que ter um tempo de reação muito rápido pelo fator surpresa. Então eu entendo que defender uma bola de fogo amigo, ou seja, arremessada contra o gol por um companheiro de time, é mais difícil do que quando ela é arremessada contra um adversário. Então eu fico naquela cabeçada do Valber, acho que o primeiro lance aí, o segundo que você... Isso, primeiro, 5 minutos de jogo. 5 do primeiro tempo, Valber joga pro bandido, fogo amigo pra cima de Pegorari que consegue neutralizar, lance que o Roger Williams, com muita categoria, descreveu exatamente assim. Técnico Humberto Loser também, só que a sua defesa. Abandonou a posição de cobrança, o Neto deixou para Robinho, levanta na boca do gol, o desvio de cabeça contra Pegorari! Milagre de Pegorari! Num toque, quase um autogol, ele salvou, mostrando toda a astúcia do arqueiro, capitão do Grilo, hein, Vladimir? Pegorari eleito o craque do jogo, no alto do Tigrão, do Vladimir e também do Roger Williams. Olha, Maracanã, 0-0, Flamengo Internacional, estamos no segundo tempo, 9 da noite, Corinthians e Goiás. Na Série B, encerrado, Tombense 2, Ceará 2, tá no finalzinho em Maceió, CRB 1, Novo Horizontino 0, e aqui, Sampaio Correia 1, Guarani também 1, vem aí o gabarito, conceito, tintim por tintim, jogador por jogador. Está encerrada a promoção, hein? Está encerrada a promoção da UESCO, muito obrigado quem participou, daqui a pouco vamos divulgar o ganhador, 19h44. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Gabarito do jogo.
Tigrão, vamos lá. Qual é o conceito que você dá para o jogo? E melhor no primeiro ou segundo tempo de Sampaio Correia 1, Guarani também 1? O Guarani foi melhor no primeiro tempo, o Sampaio foi melhor no segundo, mas no geral gostei mais do primeiro tempo. E eu dou um alô aí pro amigo que, sujeito aí à possível conferência do VAR, nossa, meteu a mão na bola o zagueirão do Novo Horizonte, do CRB. Pênalti para o Novo Horizontino aos 39,5 do segundo tempo, Edu. É impressionante. Para mim, então, respondendo objetivamente, melhor o primeiro tempo, ligeiramente melhor o primeiro tempo, e um jogo apenas regular. É impressionante como que sai gol no final do jogo na Série B, mas uma coisa impressionante. Goleiro Pegorari jogou todo de azul, pegou essa aí do Valber, seria contra, 5 segundos do primeiro tempo, logo no começo, estava 0-0. Foi a defesa do jogo, você escolhendo aí. Teve uma que ele pegou a 43 do primeiro tempo. Teve uma que ele pegou a 23 do segundo tempo. Pegou também nos acréscimos. Essa aí do Neto Paraíba. Essas e outras. Pegorari, o conceito dele, Tigrão. O craque do jogo, um goleiraço muito seguro. Passa isso pro time, conceito bom. Ivan Alvarinho, argentino, jogou o tempo todo, Diogo Matheus suspenso, foi Ivan Alvarinho. O que você achou dele? Só defendeu e tímido no apoio, conceito regular. Lucão e Valber, a dupla de zaga. Bem, o Valber fica devendo uma pro Pegorari, que seria contra. Deixa eu pegar mais aqui. Teve um lance, 40 primeiro tempo, Lucão. Ele se joga e faz um corte importantíssimo jogando para escanteio. No comecinho do jogo, o Valber também errou algumas saídas, né? Alguma coisa de passe. Bom, vamos lá, Lucão e Valber, o que você achou da dupla de zaga? Valber amarelado, mas não é o terceiro. Boa partida até o momento em que o Guarani sofreu gol, porque quando o Pimentinha sai da ponta e vem para a meia, traz por dentro para bater, alguém teria que ter calçado o chute. Teve muito espaço. Isso aí baixa a nota da dupla de zaga regular para o miolo de zaga bugrino. O Mike, que cobrou o escanteio na cabeça do Matheus Barbosa, fazer 1-0. O Mike, na sequência, cobrou outro escanteio que o Bruno Mendes quase fez de cabeça. Porém, contudo, no entanto, o Mike estava com o Pimentinha. No gol de empate, Pimentinha serpenteou para cima de Mike. O conceito do Mike. Conceito do Mike é apenas regular. Ele apoiou bem, estava muito bem fisicamente, com muito punch, com muito arranque, com aquele sprint legal e depois, segundo tempo, cansou demais. Arriou completamente, saiu do jogo e leva um conceito pelo primeiro tempo regular. E eu informo ao amigo que o Novo Horizontino conseguiu perder o pênalti, o goleiro pegou. Mais um pênalti, é o terceiro pênalti perdido na rodada. Inacreditável. Pegou pênalti o CRB. Perde pênalti no Novo Horizontino. Vamos lá, Tigrão. O Lucas Araújo. Primeiro volante, me corrija por favor, se não é. Primeiro volante, Lucas Araújo. Foi amarelado. Deixa eu ver aqui. Você sabe por que ele foi amarelado? Ele foi amarelado porque ele fez falta no Pimentinha, a 26 do primeiro tempo, tá vendo? Depois saiu a 19 segundo tempo, Lucas Araújo. Ele saiu por dois motivos. Primeiro, porque estava amarelado. Segundo, porque estava cansado. E o conceito dele é regular. Matheus Barbosa fez o gol de cabeça e também no segundo tempo, no primeiro, hein? Deixa eu ver, foi no segundo tempo, Matheus Barbosa meteu uma caneta. Debaixo das pedras, não sei o que, uma jogada bonita, essas e outras. Matheus Barbosa saiu a 23 segundos tempo, foi amarelado, mas não é o terceiro, Tigrão. Ele está num momento muito bom e essa observação eu gostaria de fazer. Quando joga o Matheus Bueno sai um pouco mais do que o Barbosa. Quando joga o Lucas Araújo, o Barbosa se adianta um pouco, o Lucas Araújo guarda um pouco mais de posição e o Barbosa tem qualidade quando vai à frente. Salvo engano aí, hoje foi o quarto gol dele com a camisa do Guarani. Quarto gol, isso. Para um volante, nada mal, aliás, muito bom. Então ele tem qualidade, está vivendo um bom momento, mas também, surpreendentemente, arriou muito fisicamente, também estava amarelado e deu o seu lugar aí para o Wenderson. O Wenderson, que entrou, participou muito pouco e o Guarani
Depois da metade do segundo tempo, praticamente não jogou. Pelo golaço de cabeça, pela boa atuação, um conceito bom para Matheus Barbosa. Realmente, é o 4º gol dele esse ano. Ele fez um contra a Portuguesa, de longe, lá no Brinco. Contra o Avaí também de longe, no Brinco. Os 3 gols foram no mesmo gol de entrada do Brinco, e contra o Sport. E hoje o primeiro gol fora do Brinco do Matheus Barbosa, volante, que inclusive, eu acho que ele renovou com o Guarani. Deixa eu ver quem que renovou, se é o Bueno. Não, quem renovou com o Guarani foi o Matheus Bueno. Mas ele também já foi procurado para renovar. Também está sendo procurado. Ele, o Lucão, o Diogo Matheus, o Mike, Bruno Mendes, Bruninho, Bruno José e o Regis procurados aí para renovação. Guarani renovou com o Pegorari, Ivan Varinho, Matheus Bueno, o Álvaro, goleiro reserva. É isso aí. Vamos lá, Tigrão. Estava aqui no meio de campo, foi 1-1, Sampaio Correia e Guarani. Agora, falou do Matheus Barbosa, Bruninho. Bruninho, que o lance que marcou é que ele chutou uma na trave. A 37 do primeiro tempo, Bruninho saiu a 23 do segundo tempo, entrou o Isaac. Bruninho, Tigrão. Fez um bom primeiro tempo e sumiu no segundo, conceito regular. Gente, o Bruno José, hein? Aliás, o Guarani conversa com o Cruzeiro da possibilidade da contratação definitiva do Bruno José. Olha, eu não notei nada do Bruno José, assistência. Aliás, ele participa, você quer ver só? Ele participa da jogada da na trave. O Bruno José passou pro João Vitor para Bruninho, Bruninho na trave. Bruno José, Tigrão, jogou o tempo todo. Ele vive o seu melhor momento com a camisa do Guarani, mas hoje ficou devendo. Hoje ele esteve abaixo do que ele vem apresentando. Lutou bastante, mas também estava num estado físico profundamente lamentável, como de resto praticamente todo o time do Guarani. E o detalhe é que o Bruno José foi até o final. Daí a baixíssima intensidade e praticamente inexistência de contra-ataque do Guarani quando ele estava sendo pressionado. Primeiro tempo razoável, segundo tempo sofrível, conceito regular. Bruno Mendes não é intenso, mas sempre tem uma ou duas oportunidades. Teve uma de cabeça após escanteio, foi para fora, completou 98 jogos, daqui a pouco faz a 100ª e foi até 19 do segundo tempo, entrou o Derek. Aqui é Bruno Mendes, como é que ele foi? Uma cabeçada por cima e mais nada, conceito ruim. João Vitor, vamos lá, se ele participou de contra-ataque, se ele arrancou ou não, jogou o tempo todo. João Vitor é que deu passe para o Bruninho, que o Bruninho chutou na trave. O conceito do João Vitor. Olha, o João Vitor foi bem, de novo. É um jogador perigosíssimo quando recebe a bola em velocidade. E foi o único que tentou alguma coisa aí para desafogar, para tirar aquela bola lá de trás em velocidade. Só que ninguém o acompanhava. Cansou, mas bem no finalzinho da partida, demonstrou sinais de cansaço, mas dos avantes do Guarani foi aquele que pelo menos chamou a responsabilidade e teve a personalidade de, em 2 oportunidades, tentar puxar em velocidade quando o Sampaio Correia se atirava definitivamente para cima do Guarani. Leva um conceito regular. Olha, dos que entraram, interessante, o Kaique Silva entrou, foi amarelado. O Bernardo entrou, foi amarelado. O Derek entrou, foi amarelado. Você disse que o Kaique Silva não estava bem. Jogou pouco, hein? Não estava bem, Pimentinha aprontou. Isaac parece que não apareceu e tem o Enderson. Essa turma que entrou, algo a acrescentar, Tigrão? Olha, o Guarani já não estava bem no segundo tempo. Com a entrada de toda essa gente aí, piorou um pouco mais. Nenhum destaque, nenhuma coisa positiva que tenha me chamado a atenção, nenhum aspecto a ser ressaltado ou a ganhar relevo das alterações. Kaique, Wenderson, Bernardo, Isaac e o Derek, flagrantemente sem ritmo, e me parece que saiu sentindo alguma coisa. De repente pode ser até uma cãibra, mas saiu mancando o Derek. Bom, vamos lá para o conceito do técnico Humberto Louser. Se demorou para mexer, se não teve atitude, o Guarani fez 1-0, parou no jogo. Me parece que você concordou com a escalação inicial do Ivan Vaurinho no lugar do Diogo Matheus, do Valber no lugar do Alan Santos, do Lucas Araújo no lugar do Matheus Bueno. Matheus Bueno não foi. Lembrando que o Regis estava no banco, não entrou. Humberto Louser, o conceito dele, Tigrão. Escalou exatamente do jeito que a gente imaginava que fosse escalar,
ele tinha 2 desfalques importantes, não é? O Alan Santos e também o Diogo Matheus. Ele veio com o Alvarinho e veio com o Valber. O Valber quase que jogou de bandido lá no primeiro tempo, mas o Pegorari estava atento. Eu acho que escalou de forma coerente. Nas mexidas, ele fez 5. Eu vou dizer para você que 3 das mexidas foram por desgaste físico e 2 foram porque os caras estavam amarelados e cansados. Os amarelados que saíram, Matheus Barbosa e Lucas Araújo. E os outros 3 que saíram, Mike, Bruno Mendes e Bruninho, todos eles extenuados fisicamente. Então não dá para botar na conta do Louser essa queda absurda de rendimento do Guarani no segundo tempo, porque ele praticamente não teve muita opção do ponto de vista técnico e tático. Foi mais para oxigenar o time, para dar uma revigorada física e também para poupar, para preservar alguns jogadores e prevenir até um possível segundo cartão amarelo que poderia deixar o Guarani com um jogador a menos ou até 2. O conceito dele regular, como regular foi o conceito do Guarani no total daquilo que vimos no movimento geral de ações da partida nos 90 minutos mais acréscimos. Aqui, Sampaio Correia 1, Guarani também 1. Atenção, tambores rufando. Já temos aqui o ganhador, o vencedor da furadeira da Uesco. Atenção, Ganhou João Paulo Arlindo. João Paulo Arlindo, muito obrigado, parabéns. A produção vai entrar em contato para retirar do prêmio. Aqueles que participaram, nosso muito obrigado. E a promoção continua. Agora só o derby, agora sábado que vem, terminando o derby, nós vamos ter de novo a promoção da Uesco. É sempre assim, Ponte Guarani terminando, pinta aí a promoção da Uesco, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Tigrão, a última participação sua é a seguinte: na sua opinião, ninguém do Guarani tá suspenso, tá todo mundo livre pro derby. Você fez a pergunta ontem, quando terminou a Ponte, faça agora, terminando o Guarani. A sua projeção para o derby, a sua escalação, vamos lá. Bom, eu acho que não tem muita invenção, não tem muito segredo. Pegorari vai voltar ao time o Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, que deve estar recuperado, foi poupado para jogar o derby, e Bruninho. Bruno José, Bruno Mendes de início e João Vitor. Para mim é esse o time que o Louser vai colocar em campo. Tigrão, maravilha, tivemos no YouTube 20.455 visitantes, nos visitaram, nos viram, muito obrigado. Nesse momento, 90 com a gente. Uma audiência fantástica, muito obrigado pelo carinho. Narração de Roger Williams, muito obrigado mesmo. E fica aqui o convite da sua participação no YouTube. Dá o seu like, por favor, faça a sua inscrição, pra gente é muito importante. Nosso muito obrigado. Tigrão, para você então, um ótimo domingo, boa semana. Obrigado para você também, acabou em Maceió, perdeu o Novo Horizontino, mostrando que o campeonato realmente é uma grande gangorra. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes e bom domingo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até já, Tigrão, até a próxima. O Guarani então é 7º colocado com 41. Deixa eu ver, o Atlético Goianiense vai jogar, mas só pode chegar a 40. Bom, o Guarani é 7º colocado, 41. Veja bem, o Vitória vai jogar com o Atlético lá em Goiânia, mas esse não é o campeonato do Guarani, quer dizer, por enquanto, o problema não é o Vitória. O Sport perdeu, o Criciúma ganhou, Juventude ganhou, Novo Horizontino perdeu, o Vila Nova perdeu, tá? E o Guarani empatou. Então não tá de todo mal para o Guarani, apenas o Juventude e o Criciúma venceram, né? O Juventude e Criciúma venceram, Novo Horizontino, Vila Nova, Sport perderam e o Vitória vai jogar. Essa é a situação do Guarani, repito, 7º colocado com 41 pontos. Situação da Ponte, 14ª com 31, o Avaí tem 26, Sampaio Correia 26 e o primeiro na zona, Chapecoense com 25. A diferença aí de 6 pontos, quer dizer, no momento a Ponte, né? Essa situação da Macaca, e lembrando que teremos o derby então sábado que vem às 18 horas no Brinco de Ouro. Final do nosso apito final. Opa! O nosso logotum da Rádio Bandeirantes. Tá 0-0 em Flamengo e Inter 0-0, segundo tempo
no Maracanã. Gente, muito obrigado a todos vocês que participaram pelo YouTube, vocês que participaram aí no AM 1170, no FM 85,3, Campinas 85,7, Ribeirão Preto. Muito obrigado mesmo. E nos aplicativos, diversos aplicativos da Rádio Bandeirantes. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro e do Danilo Capucci. Gente, um grande abraço, uma ótima semana. Sampaio Correia 1, Guarani também 1. E o vencedor da Furadeiro Esco foi João Paulo Arlindo. João Paulo Arlindo, parabéns. A produção, repito, entra em contato para a retirada do prêmio. Uma ótima semana a todos. Então eu volto sábado. E sábado tem derby. Sábado eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em